Eu reencarnei no momento em que minha irmã estava sob efeito de afrodisíaco. Nesta vida, eu não fui o antídoto dela. Mas sim, liguei para a paixão secreta dela. Na vida passada, eu me apaixonei pela minha irmã, que não tem relação de sangue comigo. Sabendo que minha irmã estava sob efeito de afrodisíaco, ignorando o pedido dela para ligar para Bai Yugun, eu me tornei o antídoto dela. Bai Yugun, que presenciou tudo isso, partiu em pedaços, indo para o exterior. Mas o avião caiu, e não restaram vestígios. Depois disso, ela apenas olhou para as notícias do acidente aéreo e não disse nada. Ela, como todos desejavam, casou comigo. Fechada no quarto, me possuía dia e noite. Depois de me torturar loucamente por 3 dias e 3 noites, me jogaram no gueto. Deixou que eu fosse torturado até a morte. Abrindo os olhos novamente. No dia em que voltei ao momento em que minha irmã estava sob efeito de afrodisíaco, houve uma batida rápida na porta. Isso imediatamente trouxe de volta meus pensamentos. Era Zanida que estava chegando. Não tive tempo de pensar muito. Abri a porta do quarto. Vi Liu Huyan deitada na cama com o rosto avermelhado. O rosto de Zanida ficou instantaneamente vermelho. Ele gaguejou. Pinhene, o que você disse é verdade. Sua irmã foi realmente drogada. Eu acenei com a cabeça rapidamente. Sim, irmão Ida. Eu sei que você sempre gostou da sua irmã. Na verdade, sua irmã também gosta de você. Eu vi o seu no escritório dela. Fotos e cartas de amor que ela não enviou. Uma vez, vocês podem aproveitar a oportunidade para se declarar. Fico feliz em ter você como meu cunhado. Terminou de falar. Zanida, envergonhado, não conseguiu esperar. Eu rapidamente o empurrei para dentro do quarto. Tranquei a porta firmemente. Em breve, um grito de espanto de Zanida veio de dentro. Gradualmente, o som se transformou em gemidos femininos. Esse tipo de som. Eu ouvi isso inúmeras vezes na minha vida passada. Nos olhos das mulheres, sempre havia apenas ódio. Nunca houve um amor tão profundo. Eu respirei fundo, mas percebi que não sei a que horas, já estava com lágrimas nos olhos. Eu sei que não estou triste, mas sim feliz. Liu Huyan. Na vida passada eu cometi um grande erro. Nesta vida, eu vou te devolver completamente ao irmão Yi. Estava prestes a sair. De repente, ouvi a voz da mãe Liu atrás de mim. Pingyan, o que você está fazendo aqui? Eu acabei de colocar o remédio. Você não deveria estar com a Huyan? Enquanto falava, ela ouviu gemidos vindo de dentro. Instantaneamente ficou em incredulidade. Você chamou Zanida para o quarto da Huyan? Temo ter incomodado os homens de negócios lá dentro. Eu rapidamente segurei a mão da minha mãe e a puxei para descer as escadas. A sala. A pessoa que minha irmã gosta é o irmão Yi. Nós dois já sabemos disso há muito tempo. Não faça isso por mim, por favor, não destrua o relacionamento delas. A mãe Liu fez uma expressão de descontentamento. Você é criança boba. A Huyan sempre foi nutrida como sua noiva. Como pode deixá-la ficar com outro homem? Além disso, se ela casar com Zanida, o que vai acontecer com o patrimônio da família Liu? Você não é bom em negócios. Eu também não sou. Hoje a única pessoa em quem posso confiar é ela. Caso contrário, a família Liu acabará sendo destruída completamente. E além disso, você não gostou da Huyan o tempo todo? Eu sou sua mãe. Você ainda não percebeu? Lembrando das cenas em que fui humilhado e torturado por ela. Meu corpo ficou repentinamente paralisado. Eu rapidamente balancei a cabeça. Eu não gosto dela. Já não gostava mais dela. Eu a vejo apenas como uma irmã. E ela só pode ser minha irmã. Mãe, por favor, eu te imploro. Não faça mais esse tipo de coisa no futuro. A mãe Liu suspirou, com um pouco de desânimo. Você criança. É fácil falar. Então diga, o que vamos fazer com o patrimônio da nossa família? Eu rapidamente respondi. Antes eu não sabia o que estava fazendo. Pensava em depender da minha irmã para tudo. No futuro, assumirei as responsabilidades que me cabem. Não sei fazer negócios, mas posso aprender. Você pode me dar um tempo? A mãe Liu ficou atônita por um instante. Estava prestes a falar, mas eu fui direto para a porta da casa dela, com medo de que ela atrapalhasse a paixão entre Zanida e Liu Huyan. Na volta para casa à noite, na mansão já não havia mais o sinal de Zanida, e Liu Huyan havia liberado a rua, e também havia acordado completamente. Assim que entrei em casa, eu vi Liu Huyan olhando fixamente para o horário no celular. Seu rosto estava perplexo. Quando me viu entrar, sua expressão mudou abruptamente. No momento seguinte, ela correu para frente e me agarrou. Seus olhos estavam tão vermelhos que pareciam prestes a sangrar. No meio de sua raiva intensa, havia também um traço de alegria desenfreada. Você não morreu. Eu sabia que você não tinha morrido. Você ainda não sofreu o suficiente. Como poderia morrer na favela? Liu Pingyan, eu não permito que você morra. Assim que a voz caiu, nós dois ficamos paralisados ao mesmo tempo. Minha expressão ficou ainda mais pálida que papel.
Por quê? Eu percebi. Liu Huiyan também reencarnou. A mãe de Liu não sabe porque Liu Huiyan de repente enlouqueceu. Ela rapidamente se aproximou e separou nós dois. E eu me escondi atrás da minha mãe, tremendo. Fiz uma cara de surpresa. Mana, o que aconteceu com você? Que morrer o que besteira? Eu não sei do que você está falando. Liu Huiyan me olhou fixamente por um bom tempo. Ela apertou meu pulso com força, para ter certeza de que eu ainda estava vivo. Só então ela conseguiu se acalmar. Ela suspirou profundamente uma vez. E explicou à mãe de Liu. Acabei de ter um pesadelo. Sonhei que algo aconteceu com Pinhen. Por isso eu vi há pouco. E ainda estava um pouco assustada. A mãe de Liu sorriu. Você sempre teve tanto carinho por Pinhen desde pequena. É apenas um sonho. Não se assuste sozinha. Meus olhos foram ficando vermelhos sem que eu percebesse. É um som. Apesar de Liu Hui ser assim comigo, por minha causa, ela está disposta a abrir mão de uma universidade melhor. Ela pode passar a noite sem dormir me ajudando a estudar. Sempre que cometo um erro, ela é a primeira a me proteger. Mas desde que Zhang Yida morreu, foi ela quem me empurrou para o inferno com suas próprias mãos. No meio da noite. De repente eu senti que estava sem ar. Abrindo os olhos. Foi então que percebi que havia algo em meu corpo. O cheiro familiar no corpo me deixou arrepiado. Ela me abraçou. Um beijo suave em meus lábios. Meu corpo ficou rígido. Rapidamente empurrei Liu Huiyan com força. Liu Huiyan, o que você está fazendo? Liu Huiyan, que foi empurrada, não ficou brava. Ela apenas olhou para mim com um olhar profundo. Depois de um tempo, ela finalmente disse friamente. Você realmente também renasceu. Se fosse antes, você não teria rejeitado. Eu olhei para os olhos dela frios na escuridão da noite. Aquela luz escura emanando era cortante e gelada. Me fez tremer involuntariamente. Eu esperei por um longo tempo. Só então finalmente falou com calma. Eu renasci. Você não acha que isso pode ser uma oportunidade que o céu nos deu? Agora tudo começa de novo. Entre os seus interesses e os de Zhang, não haverá mais obstáculos. Irmã, fique tranquilo. Desta vez, eu jamais vou interferir entre vocês. Liu Hui olhou para mim friamente. Seus lábios finos formaram um sorriso irônico. Você está intencionalmente tentando me unir a Yida. Para que eu não te odeie, não é? Na verdade, você não sabe o que está pensando para nos separar. Eu balancei a cabeça rapidamente. O tom estava mais determinado do que nunca. Não, eu pensei sobre isso claramente. O que eu sentia por você antes não era amor verdadeiro. Eu confundi dependência com afeto. Isso resultou naquela tragédia. Agora você e Zhang Yida podem ficar juntos sem problemas. Eu prometo que minha mãe e eu não vamos atrapalhar. Se você quiser, vou o mais longe que puder. As sobrancelhas de Liu Huiyan se apertaram formando o caractere. A fúria em seus olhos aumentava. Cheio de palavras vazias. Eu não vou acreditar em uma palavra sua. Depois de falar, ela simplesmente bateu a porta e saiu. Ela voltou para o seu quarto. Não entendia por que de repente estava tão brava. Deve ser por causa de mim, Liu Pinhen. Eu gosto mais de ser contraditório. Na vida passada eu a amava tanto. Eu preferiria fazer Zhang Yida sofrer até a morte a não estar com ela. Nesta vida, mesmo que eu tenha renascido uma vez, como poderia dizer que não a gosto e realmente não gostar? Ela quer ver. Até quando eu consigo fingir? Alguns dias depois, o grupo sob a bandeira da família Liu está realizando uma comemoração de aniversário. Todos os anos, neste dia, a família Liu dá uma importância especial. Acionistas da empresa, membros da família e todos os funcionários da empresa estarão presentes. Embora seja a comemoração do aniversário da empresa, a decoração deste ano está especialmente aconchegante. Rosas cor-de-rosa, cortinas brancas de voile e muitos balões. Tem bastante a sensação de uma festa de noivado. Eu olho para tudo à minha frente, com um frio na barriga. Sempre sinto que algo vai acontecer. A multidão está nas montanhas. Liu Huiyan conversa com facilidade com as pessoas. Está acompanhada de Yida. Liu Huiyan cuida muito bem de Zhang Yida. Um verdadeiro cavalheiro ao extremo. Desde aquela vez, elas confirmaram o relacionamento. Agora, uma ocasião tão importante. Ela segura a mão de Zhang Yida, quase anunciando ao mundo. Zhang Yida é realmente a pessoa que ela gosta. Ela trouxe frutas para Zhang Yida. Convida Zhang Yida para dançar. Para Zhang Yida friamente pegou o seu próprio jaqueta sobre os ombros de Zhang Yida. Eu não quero incomodá-las. Estou prestes a ir me apresentar. Mas então ouviram o apresentador anunciar. O vice-presidente da empresa. Ou seja, subir ao palco para falar. Não consigo deixar de parar. Observando Liu M sob os aplausos do público. E os olhares esperançosos enquanto sobe ao palco lentamente. Olá a todos. Estou muito feliz que todos possam participar da celebração de aniversário do nosso grupo Liu. Hoje estamos realizando essa celebração
De um lado é para agradecer ao presidente do grupo Liu. Ela é minha filha adotiva, Liu Huiyan. Consegue administrar a empresa de forma tão organizada. O desenvolvimento é rápido. Por outro lado, a família Liu ainda quer aproveitar a oportunidade para anunciar um grande acontecimento. Ao mencionar isso, o sorriso dela se tornou ainda mais intenso. Seu olhar também se voltou levemente para mim e Liu Huiyan. Todos sabem que Liu Huiyan é a sucessora escolhida pelo meu marido em vida. Ela também é a nora designada por ele. Ao ouvir isso, senti como se estivesse diante de um grande desafio. Eu não esperava. Na verdade, depois que falei com minha mãe, ela não levou minhas palavras a sério. Ela ainda estava determinada a me unir a Liu Huiyan. Por isso hoje ela escolheu deliberadamente esse tipo de ocasião. Quer usar a empresa e o testemunho de todos para forçar Liu Huiyan a se submeter. Justo quando eu estava sem saber o que fazer, Liu Huiyan apareceu ao meu lado sem que eu percebesse. Com uma expressão sombria, ela comentou sarcasticamente. Esta é a não interferência que você mencionou. Eu e Zhang Yida temos algo em comum? Realmente é uma boca cheia de palavras persuasivas. Minha mente ficou completamente em branco. Imagens de tortura da vida passada. Mas neste momento os olhares de Rui me detêm. Continuam passando diante dos meus olhos. Eu sei. Se a mamãe terminar o que está prestes a dizer, tudo estará terminado. Eu vejo que a mãe Liu está prestes a falar. Anunciar que nós dois estamos noivos. Eu de repente fui sem pensar em nada. Peguei o microfone com força. Respirei fundo. Desculpe. Desculpei por interromper todos. Eu sei o que a mamãe vai dizer a seguir, mas este assunto mais importante é sobre mim. Portanto, acho que é melhor eu dizer pessoalmente. Todos me olham com um sorriso, esperando. Somente Rui me observa com uma expressão indiferente. Parece querer ver o que eu realmente estou planejando. Zhang Yida na plateia claramente mudou de expressão. Ela não sabe da nossa relação ao longo dos anos. Desde o início, sempre nos relacionamos como irmãos. Para Liu Huiyan, eu também não pareço ter nenhum sentimento. Por isso, ela escolheu fechar os olhos seletivamente. Mas agora, se eu anunciar na frente de todos a notícia do nosso noivado, ela não poderá mais se fazer de surda. Ela olhou para Liu Huiyan com lágrimas nos olhos. Parecia que assim que ouvisse a resposta, ela não hesitaria em ir embora. As luzes do palco eram um pouco ofuscantes. Eu pisquei os olhos, olhei para todos ao meu redor, e declarei palavra por palavra com seriedade. Hoje venho anunciar a todos. Liu Pingyan sempre viu Liu Huiyan apenas como uma irmã. Portanto, o compromisso feito por meu pai está anulado. Eu e ela. Nesta vida é impossível. Mensagem de pergunta. Todos ficaram em silêncio. A configuração do palco e a introdução eram claramente. Está claro que querem promover esse casamento. Mas ninguém esperava que a pessoa envolvida desistisse diretamente. Todos estavam surpresos. Mas isso é, afinal, um assunto de outra pessoa. Portanto, ninguém disse nada. Apenas ficaram surpresos e começaram a aplaudir. Zhang Yida claramente suspirou aliviado. Mas a Liu Hui, que deveria estar feliz, estava com uma expressão de extrema descontentamento. Ela inclinou a cabeça e bebeu todo o vinho do copo. Em seguida, ignorou Zhang Yida e saiu batendo a porta. Eu desci do palco. Puxei a mãe Liu para o lado. Falou sério com ela novamente. Eu não estou falando com você, mãe. Eu não gosto mais da minha irmã. Por que você me permite fazer isso? Eu estou te dizendo isso pela última vez. Entre mim e Liu Hui, não existe possibilidade alguma. Se você tentar me juntar com ela de novo, eu vou para fora sozinho para estudar. Não vou voltar. Você conhece meu jeito. O que eu digo, eu cumpro. Só então Liu M percebeu a gravidade da situação. Apressou-se em concordar. Está bem. Da próxima vez eu não direi mais nada. Não me assuste, meu filho. A mamãe só tem você. Você vai para o exterior. O que eu faço com a mamãe? Depois de falar, ela suspirou resignada. Apenas. Como ficariam as coisas da empresa depois? Finalmente suspirei aliviado. Abracei-a e a consolei. Mãe, já estou aprendendo a fazer negócios. Também cuidarei das coisas da empresa no futuro. Afinal, este é o patrimônio familiar que papai construiu com suas próprias mãos. Mesmo que a irmã tenha sido criada por você. Mas no fim das contas, ainda é um estranho. Depositar esperanças em outras pessoas. No final não é algo que tranquiliza. Além disso, você deve ser um pouco mais gentil com Zhang Yida no futuro. Não seja hostil com ela assim que chegar. Ele é a pessoa que a irmã gosta. Você ofendeu a irmã. Nós nos damos bem. Liu Mu ficou em choque. Ela parecia achar que seu filho à sua frente estava um pouco diferente. Ela murmurou para si mesma. Pingyan, mamãe sente que você mudou. Mudou, amadureceu. O antigo você era ingênuo e inocente. Nunca pensava tanto. Min sorriu amargamente. Passou pela tortura das pessoas. Se eu ainda fosse tão ingênuo, nós dois realmente não teremos lugar. A celebração terminou.
Eu e a mãe Liu estamos na porta esperando o motorista chegar. E por acaso encontramos a Liu Ruin saindo com o ZHNG e Da. Ao ver as pessoas, ZHNG e Da acenou e nos cumprimentou. Tia Liu, PN, vocês podem ir juntos no carro da Ruin. Eu rapidamente gesticulei para recusar. Não, não precisamos. O motorista logo trouxe o carro. A irmã deve primeiro levar o cunhado de volta. Você não pode ficar sozinho. Ao ouvir a palavra, cunhado, ZHNG e Da imediatamente ficou com o rosto vermelho. Liu Ruin olhou para mim com desagrado ao ouvir isso. O rosto dela estava tão frio que parecia prestes a congelar. Como você chama o Ida? Min sorriu levemente. Respondeu com hesitação. Cunhado é. Vocês dois se amam? Vai acabar se casando no futuro. Então, o que importa é que cunhado é o mesmo, seja cedo ou tarde. ZHNG e Da parecia feliz com o que eu chamava. ZHNG e também parecia feliz. O sorriso no seu rosto não conseguia se esconder. Ela sorriu e disse que da próxima vez que nos encontrássemos, deve me dar um presente. Liu Huiyan, por outro lado, franziu a testa friamente. Não disse mais nada. Pegou Zhang Yida e entrou no carro. No carro, Liu Huiyan permaneceu em silêncio. Parecia estar preocupada. Zhang Yida percebeu que algo estava estranho com ela. Ele a questionou ativamente. O que aconteceu? Huiyan, desde agora eu percebi. Você parece um pouco triste. Liu Huiyan apertou a testa, com um tom frio. Não, só estou um pouco cansada. Zhang Yida acenou com a cabeça em contemplação. Depois de um momento, como se tivesse pensado em algo, ele falou novamente. Huiyan, como sinto que você parece ter mudado. Você costumava gostar muito do Ping Yan, seu irmão. Foi muito boa com ele. O mimou muito. Embora quando estávamos juntos, você já sabia que a mãe do Ping Yan queria juntá-los. Mas você nunca guardou rancor dele. Mas agora, você parece realmente odiá-lo. Nunca sorri para ele. E fala de maneira fria. Embora assim, ainda posso sentir que você se importa com ele. Você pode me dizer o que realmente aconteceu? Liu Ruin ficou em silêncio por um momento. Confortou ZHNG e Da dizendo. Ida, não pense demais. Eu só não quero que nossos sentimentos tenham contratempos. Ao vê-la não dizer muito, ZHNG e apenas pensou demais. E não se atreveu a perguntar novamente. O noivado foi cancelado. A mãe de Liu, vendo que o caminho de Liu Ruin não estava funcionando, rapidamente me arranjou outros encontros. Sem saber, ao me encontrar, descobri que quem veio era um velho conhecido. SHN Yuvi, a mulher que persegui por 3 anos. Naquela época, meu coração gostava de Liu Ruin, e também aceitava que um dia casaria com Liu Ruin. Por isso, a rejeitei sem piedade. Ouvi dizer que na vida passada, desde que me casei com Liu Ruin, ela estava totalmente focada na carreira. Depois foi para os Estados Unidos e nunca mais voltou. Não esperava que agora meu par romântico fosse ela. Este reencontro foi em uma situação tão constrangedora. Eu fiquei um pouco envergonhado. Shen Youshu parece estar bem à vontade. Ela se ofereceu para me explicar. Eu ouvi a tia falando que você não gosta mais de Liu Huiyan agora. Já cancelou o noivado com ela. Então eu tomei a iniciativa de fazer esse encontro que a tia organizou. Também é para que você tenha uma chance. Se você achar que isso te deixará desconfortável, eu posso dizer à tia que tudo é culpa minha. Essa atitude tão franca e generosa. Da atitude. Eu estou hesitante. Fiquei um pouco ansioso. Originalmente, mesmo que nós dois não pudéssemos ser um casal, poderíamos ser amigos. Eu pensei demais sobre as coisas. Agora eu acabei de passar por essas coisas. Não estou com cabeça para começar um novo relacionamento imediatamente. Então, declarar que preciso de um tempo para pensar. Shen Yu sorriu suavemente. E imediatamente declarou que tudo dependeria de mim. Depois que nós dois conversamos, ficou muito mais fácil. Shen Yu é uma pessoa extremamente gentil e atenciosa. Ela me levou a um parque de diversões para relaxar. Depois me levou a um restaurante com uma ótima comida. Durante esse tempo, ela foi cuidadosa e atenta. Sabia do que eu gostava de comer. Que tipo de brecha há? E cada vez que percebia pequenos detalhes, isso me fazia ter uma opinião melhor sobre ela. Mudar um pouco. O encontro acabou. Shen Youshu me levou de carro para casa. Ao chegar na porta, acabamos encontrando Liu Huiyan, que estava voltando com Zhang Yida ao mesmo tempo. Nós 4 nos cruzamos. Liu Huiyan olhou para Shen Youshu com um olhar inexplicavelmente cheio de hostilidade. Era a primeira vez que nos víamos. Voltando tão tarde. A senhorita Shen não acha que está sendo um pouco indelicada? Olhando a criticar. Não consegui evitar de defender. Fui eu quem me diverti e perdi a noção do tempo. Não é culpa da Youshu. Assim que a voz caiu, a expressão de Liu Huiyan estava cada vez mais feia. Youshu. Ela mordeu os dentes de trás. Cada palavra parecia sair entre os dentes. Com uma raiva contida.
Vendo que a atmosfera estava um pouco estranha, Zhang Yida rapidamente tentou suavizar a situação. Ele puxou Liu Huyan para dentro primeiro. Ele fechou a porta. Zhang Yida não pôde deixar de perguntar a ela. Huyan, você parece realmente não gostar desse amigo da Pingyan. Ela te ofendeu? Liu Huyan ficou paralisada. Em seguida franziu a testa despretensiosamente. Não, eu só tenho medo do que a Pingyan pode encontrar. À noite, Liu Huyan voltou à porta do meu quarto. Ela estendeu a mão e trancou a porta. Descobriu que a porta estava realmente trancada por dentro. Ela estava com uma expressão sombria. Ela soltou um resmungo. Após um momento, ela voltou para o quarto. Entrou pela janela diretamente. Ela silenciosamente se aproximou da minha cama e se pressionou contra mim. Na escuridão, só podíamos ouvir nossas respirações um pouco ofegantes. Ela mordeu os lábios e se inclinou para me questionar. E então, você se divertiu hoje saindo com ela? Apressei-me em afastá-la. Sentei-me na cama. Eu, agora, tento me comportar apenas como se ela fosse minha irmã. Então, não podemos nos aproximar demais, nem ficar muito distantes. Forcei um sorriso. Estou feliz. Hoje Yush foi comigo ao parque de diversões. Tomamos um afrodisíaco. Depois fomos comer comida tailandesa. E então, eu ainda não terminei de falar. Fui interrompido por Liu Huyan. Ela me olhou friamente. Minha respiração por algum motivo ficou um pouco ofegante. Tá bom. Você está se tornando cada vez mais calculista. E ainda sabe usar outras mulheres como iscas. Está me fazendo joguinhos, certo? Não. Eu já convenci minha mãe. Ela não vai interferir em nosso relacionamento. De agora em diante, contanto que você me deixe em paz, podemos realmente não ter nenhuma ligação. Somos apenas irmã e irmão. Irmã e irmão mais novo. Posso me contentar em ser apenas irmão da pessoa que gosto. Liu Huyan deu uma risada fria e se afastou de mim. Liu Pinhen. Não pense que pode me enganar. Loja. Ela simplesmente bateu a porta e foi embora. No dia seguinte, eu troquei de roupa e me preparei para sair. Hoje eu marquei de me encontrar com SHN Yushi, então decidi sair mais cedo. Mas assim que cheguei ao andar de baixo, eu encontrei Zhang Yida e Liu Huyan. Não sei se foi intencional. Liu Huyan disse que Zhang Yida queria comprar roupas e precisava de um garoto para acompanhá-lo. A conversa toda parecia indicar que eu deveria acompanhar Zhang Yida. Zhang Yida também disse que prometeu me dar um presente, mas ele nunca cumpriu essa promessa. Acabou me puxando junto. Eu não pude recusar. Apenas pude segui-las enquanto saíam. Durante todo o trajeto, Liu Huyan estava especialmente atenciosa com Zhang Yida. Ela quase se esqueceu de que eu ainda estava atrás delas, observando as costas delas. Eu não entendo. Qual é o verdadeiro objetivo dela ao fazer isso? Renascido. Eu já pensei em tudo. Definitivamente não me deixarei envolver. Ela não precisa ter tanto cuidado comigo. Durante um momento de distração, nós três estávamos bem na porta de uma loja. Nesse momento, não sei porquê, mas a placa de anúncio caiu de repente, com um grande estrondo. Neste momento crucial, Liu Huyan de repente correu para minha frente e me segurou em seus braços. ZHNG Yida caiu no chão. Olhou para a pessoa à sua frente incrédulo. E minha mente estava completamente vazia. Eu não conseguia entender por que isso aconteceu com ZHNG Yida. E escolheu a mim. Ao ver os olhos de ZHNG Yida se encherem de lágrimas, eu rapidamente empurrei Liu Huyan e apressadamente comecei a explicar. Irmão Yida, não pense demais. Minha irmã quer me levar para fora. Com certeza está com medo de que eu me machuque hoje, para que eu não seja repreendido pela mãe ao voltar. Justo nesse momento o telefone tocou. Eu rapidamente atendi o telefone. Enquanto caminhava acenava para as duas se despedindo. Marquei com um amigo, preciso ir primeiro. Não serei um pato. Vocês parecem felizes. Uma reunião de 1 hora. Finalmente me encontrei com Shen Youxu. Relembrando o que aconteceu há pouco. Ainda sinto um certo receio. Parece que percebi um certo nervosismo. No bolso de Shen Yu, um boneco de coelho feliz. Ela me confortou por um bom tempo. Só então minha expressão melhorou um pouco. Shen Youxu estava examinando meu rosto, com um ar pensativo. Pingyan, eu me lembro que você costumava ser a mais sorridente. Agora parece que você se tornou outra pessoa. Eu recordo tudo o que passei. Hoje em dia, estar vivo é uma espécie de luxo. Como posso ser tão ingênuo e alegre como antes? Eu tenho pensado constantemente. O que posso fazer para fazer Liu Huyan acreditar? Eu já estou completamente desiludido com ela. Nunca irei atrapalhar o relacionamento dela com Zhang Yida. Ao me ver distraído, Shen Youxu balançou a mão na minha frente. No que você está pensando? Posso ajudar de alguma forma? Eu acordei de repente. De repente pensei, se eu aceitasse Shen Youxu, será que eu poderia acabar completamente com as suspeitas de Liu Huyan? Sim. Não seria um pouco injusto para Yu? Shen Youxu é uma boa pessoa.
mas eu não estou completamente apaixonado por ela. Eu não quero escondê-la. Portanto, fui sincero com Shen Youshu. Yu Zhang. Eu estou enfrentando alguns problemas. Preciso que você esteja ao meu lado como minha esposa. Fique ao meu lado. Se eu estiver com você, não seria um amor sincero. Você se importaria? Eu não tenho grandes esperanças. O casamento não é uma brincadeira. E muito menos começar sendo utilizado. Até eu mesmo acho que estou sendo um pouco ingênuo. Mas isso é apenas uma ideia minha. Quando eu mencionei, já estava preparado para ser rejeitado. Shen Youshu ficou me olhando atonita, com um brilho de alegria nos olhos. Ela segurou minha mão. O tom era sincero e ao mesmo tempo firme. Desde que eu possa te ajudar. Eu não me importo. Silenciou por um momento. Então sorriu e segurou sua mão novamente dizendo: vamos tentar ficar juntos. Os próximos dias foram bons. O objetivo seguinte. Eu me encontrava frequentemente com Shen Youshu. Nós dois estávamos progredindo rapidamente. Eu até convidei Shen Youshu para vir à minha casa. Esta foi a primeira vez que trouxe outra garota para casa para jantar. A mãe Liu naturalmente mostrou-se extremamente calorosa. Durante o jantar à noite, Liu Huyan acabou de voltar. Ela olhou para os três na mesa que estavam tão alegres. A expressão dela instantaneamente esfriou. Embora já tivesse jantado, ela ainda mandou alguém trazer um conjunto de pratos e talheres para ela. Sentou-se à mesa de jantar. À mesa, Shen Youshu era muito atenciosa comigo. Shen Youshu foi extremamente atenciosa comigo, tratando-me com todo cuidado. Ela descascava camarões para mim, cortava o bife e colocava no meu prato. As cores sempre são cuidadosamente escolhidas. Até os peixes são cuidadosamente preparados. Um nível de atenção tão meticuloso. Até a mãe de Liu não pôde deixar de elogiar repetidamente. Shen Yuzi é realmente uma criança atenta. Daqui em diante, eu, Pinhen, estarei com você. Assim poderei me preocupar um pouco menos. Ao ouvir isso, Liu Huin ficou pálida. A mão que segurava os hashis. As articulações estavam levemente brancas de tanto serem apertadas. Ela deu um sorriso, mas o sorriso não alcançou seus olhos. Tão cuidadosa ao lidar com os garotos. Deve ter tido muitos namorados antes. É a experiência que ela acumulou, enfrentando suas dificuldades descaradas. Shen Yush sorriu calmamente. Colocou os hashis para baixo e falou solene. Não, eu sempre tive uma paixão secreta por Pingyan. Nunca gostei de mais ninguém. Por isso nunca namorei outros garotos. Fiquei um pouco surpreso. Parecia que ela estava colaborando comigo em tal mentira. Ainda inventou esse tipo de mentira sobre um amor secreto. Mas neste momento só posso cooperar. Então, sorri timidamente. Confortável. Sua preferência me faz feliz. Eu estou muito feliz. Observando nós dois tão próximos um do outro. As sobrancelhas de Liu Hui se franziram em um. Ela fez força secretamente em suas mãos. Ela acabou esmagando o copo que tinha em mãos. Ela soltou os hashis. A mãe disse uma palavra. E então subiu diretamente as escadas. Depois de passar por esse pequeno incidente, qualquer pessoa perceptiva poderia ver que Hui não gostava de SHN Yushi. Ela não disse muito. Quando eu despedi SHN Yushi, não consegui me conter e assegurei. Eu fiquei pensando por muito tempo. Foi então que olhei em seus olhos sabendo da situação. Abriu a boca e disse: você viu isso? Se você ficar comigo, você terá que enfrentar constantemente os problemas que minha irmã traz. Você ainda gostaria de se casar comigo? Shen Youshu ficou ligeiramente surpresa. Depois, ela sorriu levemente. Ela estendeu a mão e tocou suavemente minha testa. Cheio de carinho. Seus problemas são meus problemas. Eu nunca achei que isso fosse um problema. Estar juntos. Eu já estou muito satisfeito. Pinglian, você não precisa pensar tanto assim. Fique comigo. Você só precisa ser feliz e alegre. Eu aguento. Nunca ninguém falou isso para mim. Eu só preciso ser feliz e alegre. Desde pequeno, meus pais me disseram: em casa sou o único filho. Depois a responsabilidade da casa estará em mim. Eu não posso ser temperamental. Não posso ser muito exigente. Tenho que me relacionar bem com a Liu Huin. Também por isso, eu, de forma sutil, comecei a achar que eu, mais cedo ou mais tarde, teria que me casar com ela. Portanto, deveria gostar dela. Mas não quis. Algumas coisas, na verdade, estavam erradas desde o início. Eu ri levemente, aliviado. Até este momento. CHNHSVNBN. Eu olho a pessoa à minha frente. Balanço a cabeça com força. Certo. Amanhã leve o registro de família. Vamos pegar a certidão. À noite. Liu Huin veio até a minha janela como de costume. Veio até a minha janela. Apenas uma vez. Eu não apenas tranquei a porta, como também fechei a janela. Ela olhou para a janela fechada. Furiosa, ela sorriu de raiva. Muito bem, você, Liu Pinhen. Agora estou me protegendo dela. Estou me protegendo até esse ponto. Ela bateu na janela. Eu lá dentro não fiz nenhum movimento. Liu Pinhen.
Não finja mais. Eu sei que você não está dormindo. O tempo passa segundo a segundo. Eu ainda não reagi. O olhar dela se tornou completamente gelado. A atuação foi realmente convincente. Ela quer ver. Que truques eu ainda tenho. Na manhã seguinte, Liu Hui ainda não desceu. Recebeu uma ligação do assistente. Disseram que houve problemas com a colaboração da empresa. É preciso que ela cuide disso pessoalmente. As questões grandes e pequenas da empresa nesses anos, basicamente foram todas tratadas por Liu Hui. Portanto, dessa vez não é diferente. Ela inicialmente tinha algumas coisas a me dizer. Agora não há mais tempo. Só pode esperar para resolver os assuntos da empresa primeiro. Quando ela voltar, vai me cobrar direitinho. Liu Hui saiu apressada. Chegou aos Estados Unidos e cuidou de trabalho por vários dias seguidos. Não teve tempo nenhum para se preocupar com as notícias do país. Quando finalmente conseguiu terminar o trabalho e voltar para casa, já era uma questão de meio mês depois. O voo de volta ao país pousou na manhã seguinte. Ela apertou a testa. Deitou-se na cadeira para descansar um pouco. Durante esse período, eu realmente não procurei ela nenhuma vez. Antes, quando ela estava a trabalho, eu mal posso esperar para ligar para ela dezenas de vezes por dia. Sempre pedindo para ela me trazer comida. Sempre comendo. Sempre pedindo que ela tirasse mais fotos de mim. Ela frequentemente fala isso, mas ainda assim atende aos meus pedidos. Faz isso. Agora, eu não entrei em contato com ela por um mês inteiro. O coração de Liu Hui estava inexplicavelmente apertado, como se uma enorme pedra estivesse a pressioná-la, deixando-a sem fôlego. Liu Hui não sabia o que estava acontecendo com ela. 10 horas depois, o avião finalmente pousou de forma estável. A pessoa que veio buscá-la era Zhang Yida. Ao vê-la, ela não conseguiu conter suas reclamações. Ruim. Você certamente é uma workaholic. Nos últimos dias, você não respondeu nenhuma das minhas mensagens. Não consegui entrar em contato com você. Liu Hui deu um beijo na maneira. Desculpe, não reconheço. Situação inesperada. Realmente não consigo dividir meu coração. Depois que entendi, não houve mais dúvidas. Há algo que eu deva fazer? Zhang Yi sorriu levemente. Não é possível encontrá-lo? Posso sentir sua falta? Mas, realmente há algo importante desta vez. Hoje não voltaremos para casa. Vou levar você para participar de um casamento. Liu Hui a massageou as têmporas, um pouco cansada. Um casamento difícil. Você ainda precisa vir me buscar pessoalmente. Zhang Yida sorriu de forma misteriosa. Quando chegar, você saberá. Vou te dar uma surpresa. Ainda bem que sua roupa hoje está muito adequada. Continua linda. Parece que pode roubar metade da atenção da noiva. Liu Huyan pensou que ela estava apenas brincando. Não pensei muito a respeito. Várias horas de voo são um pouco cansativas. Ela decidiu fechar os olhos e descansar. Após meia hora, o carro finalmente parou em frente ao hotel. Zhang Yida se virou e acenou para ela. Chegamos. Saia rápido do carro. Liu Huyan abriu os olhos. Olhou pela janela, um pouco cansada. Próxima parada. Ela imediatamente se sentiu plenamente alerta. Olhando para o lado de fora do hotel, coberto de flores azuis. Ela não pôde deixar de sentir um aperto no coração. Esta é a minha flor favorita. Eu já disse. Meu casamento precisa estar cheio de flores de sino. Ela abriu a porta do carro um pouco apressadamente. De repente alguém gritou alto na porta. O noivo e a noiva chegaram. Ela virou a cabeça. E viu apenas uma fila de carros de luxo vindo de todas as direções. Parando na entrada. Parando. Em seguida, viu que Shen abriu a porta do carro e parou. Ela praticou o outro. Segurando minha mão, caminhando devagar, perguntando. Liu Hui ficou paralisada. Como se tivesse levado um choque. Este é o casamento de Pingyan. Ela abriu os olhos de espanto. Olhando incrédula para as duas pessoas na sua frente. Liu Hui não conseguia entender de jeito nenhum. Eu, que na vida passada a importunava sem parar. Realmente estaria disposto a casar com outra. A súbita reação dela. Mas deixou Zhang Yida ao lado um tanto confuso. Pingyan não estava já se envolvendo com Shen? No dia em que você saiu do país, eles já tinham se casado. Ruim. O que você está fazendo? Zhang Yida ainda não havia terminado de falar. Então vi Ruim correndo até mim sem se importar com nada. Ela pegou minha mão e tentou me levar embora. Liu Pingyan. Agora você vai sair comigo. Eu posso ignorar o que você fez. Eu acabei de sair do carro da noiva e me estabilizei. Então fui surpreendido por alguém que apareceu de repente. Segurou meu pulso e dei alguns passos trôpegos. E aquelas palavras sem sentido. Se não tivesse reconhecido a voz de Ruim, neste momento eu certamente gritaria por segurança. Shen Youxu também apressou-se a avançar. Ele segurou uma das minhas mãos. Quando me deparei com Ruim, que estava furiosa, permaneci em silêncio, encarando-a. Muito tempo. Shen Youxu foi a primeira a falar. Ruim, para onde você está tentando levar meu marido? Ela enfatizou a palavra marido.
As palavras saíram claramente, como se temesse que Ruin não entendesse. Liu Ruin também percebeu naturalmente o tom de ostentação nas palavras de Shen Yushi. Raspe isso para zombar do membro. Ele ignorou isso com desdém, para a resposta dada. Ao invés disso, olhou com um olhar cheio de orgulho como se já tivesse ganho. Você mesmo disse. Você está determinado. No coração de Liu Ruin, eu a amo de uma forma que não consigo me desvincular. Isso é algo indiscutível. Portanto, ao fazer essa pergunta, ela nunca pensou que eu teria uma resposta diferente. Mas justo quando ela estava pronta para me levar, ela não conseguiu me mover. Ela se virou para me olhar, e viu apenas eu balançando a cabeça firmemente. Irmã, hoje eu vou me casar. Se você está aqui para participar do casamento, todos nós estamos muito felizes em recebê-la. Mas se você tem outras coisas para fazer, então é melhor voltar. Assim que essas palavras foram ditas, o sorriso de Shen Yushi reapareceu no rosto dela, enquanto a expressão de Liu Ruin começou a rachar. Zhang Yida hesitou e avançou, puxando a roupa de Liu Ruin. Ruin, a temperatura caiu. Não é uma boa coisa que Ping N tenha encontrado sua felicidade? Porque você... As últimas palavras de destruição intencional que Zhang Yida não disse. Ela estava pouco longe, ouvindo claramente a nossa discussão. A atitude de Liu Ruin é estranha. Fazer um escândalo no casamento do irmão. Não parece algo que uma irmã que ama o irmão faria. Na verdade, parece uma mulher que vê a pessoa amada prestes a se casar com outra. A reação de ciúmes. Ela puxou Liu Ruin para o lado para dar passagem. Primeiro me deixou o ISHN e o vi saírem primeiro. Vocês vão. Não percam tempo. Não se preocupe com ela. Cometemos um erro. Foi assim que cometi um erro. Acenei para ela com a cabeça. A mão de SHN e o vi à noite, indo em direção ao local do casamento. E aqui, Liu Ruin foi segurada. Não continuei a impedir Liu Youshu e eu, mas o olhar dela nunca se afastou de mim desde o início. Zhang Yida captou cada expressão dela. Um sentimento agridoce no coração. Yan, gosta de Ping Yan. Ao ouvir essas palavras repentinamente, Liu Ruin parecia que tinha atingido um segredo profundo do coração. De repente ela ficou agitada. Como eu poderia gostar dele? Eu só quero. O vejo como um irmão. Quanto tempo ele passou com aquela Shen Youshu? Você sabe que tipo de pessoa ela é? Casar-se tão impulsivamente. Eu só não suporto como ele trata o casamento com tanta superficialidade. Você sabe que tipo de pessoa ela é? Casar-se tão impulsivamente. Eu só não consigo aceitar como ele é tão casual com o casamento. Depois de dizer isso, parece que até ela mesma acreditou nessa razão. Ela soltou uma respiração aliviada. Embora ela também não soubesse o que exatamente ela estava se preocupando. Meio-dia. Então ela se lembrou de algo. Ela virou-se para olhar para Zhang Yida e a abraçou pelos ombros. Ladrão, não fique pensando besteiras. A única pessoa que eu sempre amei foi você. Zhang Yida não disse que acreditava, nem disse que não acreditava. Ela apenas a observou atentamente. Uma boa refeição. Liu Ruian se sentiu um pouco desconfortável sendo observada, e não sabia o que dizer. Só podia desviar o olhar para o hotel. Lá dentro, havia um clima animado. Ela, involuntariamente, começou a caminhar em direção ao hotel. Zhang Yida apressadamente a seguiu e entrou no hotel. Assim que entrar, é apenas uma grande fotografia. A foto. Eu e Shen Youshu estamos bem juntos. Beijo apaixonado. Com um sorriso nos olhos. Liu Ruian pareceu um pouco atordoada por um momento. Ela parece que quase se esqueceu da última vez que me viu sorrindo assim. Foi quando? Mas desde que na vida passada Zhang Yida morreu em um acidente de avião, ela estava cheia de ódio. Mesmo se casando comigo, nunca me tratou bem, apenas pensando em se vingar e me torturar. Foi desde aquele dia, quando eu a vi. Alegria grandiosa. Só medo. Ela seguiu Zhang Yida e escolheu um lugar para sentar. Pegou a bebida que estava na mesa e começou a beber. Triângulo preto apontando para a direita. Zhang Yida não conseguiu contê-la. Apenas deixou ela fazer o que quisesse. As pessoas na mesa estavam um pouco estranhas. Os outros estavam assistindo à cerimônia. Ela foi a primeira a começar a beber assim que sentou. Ela ainda foi a primeira. Quem é essa pessoa? Ex-namorada do noivo. Por que começou a beber assim que se sentou? Não está claro. Não ouvi dizer que o jovem da família Liu tinha uma ex-namorada. Que ex-namorada? Ela é a filha adotiva da família Liu. Antigamente diziam que era criada para ser a nora da família Liu. Mas ela não estava interessada. E agora ela arrumou outro. Não estava interessada. Olhando para a aparência dela, parecendo embriagada. Não parece que ela não estava interessada. Quem sabe? As pessoas ao redor cochichavam sem parar. Mas Liu Ruian fazia ouvidos moucos. Até a expressão de Zhang Yida ao lado dela estava ficando cada vez mais pálida, mas ela não percebeu. Estado divino. O mestre de cerimônias no palco apenas mencionou que o noivo e a noiva deveriam se beijar.
Ela acenou com a cabeça. Justamente vi Shen Youxu levantando meu véu. Meu rosto estava escondido sob o véu. Estava completamente envergonhada. Essa cena era tão ofuscante. Deixou Liu Huiyuan com a mente em branco. Suas palavras não passaram pelo cérebro. Então gritou alto. Espera um momento. As pessoas ao redor ficaram surpresas. O discurso do mestre de cerimônias parou por um momento. Foi um pouco constrangedor. Esta senhora. Há algum problema? Eu no palco também sou um. Eu virei a cabeça. Quando vi que era Liu Huiyuan, fiquei surpreso. Já tinha acontecido uma vez. O que é que você quer agora? Ela realmente me odeia assim? Mesmo que agora possamos recomeçar. Zhang Yida está bem ao lado dela. Ela ainda quer perturbar minha vida. Eu franzi a testa. Meu rosto involuntariamente demonstrou impaciência. Irmã, o que você tem a dizer agora? Liu Huiyuan estava prestes a dizer algo, mas não conseguiu terminar a frase. Depois de dizer isso, Zhang Yida de repente puxou a mão de Huiyuan. Ela sorriu para mim de forma apologética. Huiyuan bebeu demais. Estava um pouco confusa. Eu a ajudei a ir descansar um pouco, mas não conseguiu terminar a frase. Depois de dizer isso, Liu Huiyuan já se desvencilhou de suas amarras. Correu para o palco e me puxou de perto de Shen Youxu. Como você pode ser tão rígido e insistente? Por que restringir o casamento dos outros? Quem te deu permissão? Ela estava tão agitada que falava de forma desconexa. Mas isso confirmou exatamente a frase que Zhang Yida disse sobre ter bebido demais. Alguém começou a zoar pedindo para Zhang Yida levar Liu Huiyuan embora rapidamente. Não atrapalhe os noivos enquanto se beijam. Zhang Yida sorriu um pouco forçado. Só pude puxá-la discretamente para longe. Eu também fiquei um pouco nervoso. As palavras dela chegaram aos ouvidos de quem realmente se importava. Então, nesta vida, provavelmente iremos nos enredar sem fim. Eu lutei para me libertar das correntes de Huiyuan, até que Shen Youxu e nós dois finalmente nos abrimos. Foi então que eu olhei para Zhang Yi. Irmão Yi, então leve sua irmã para descansar primeiro. Estamos bem. No final, Liu Huiyuan foi levada por Zhang Yida. Talvez finalmente tenha recuperado a razão. Neste momento, ela também percebeu o quanto suas ações eram alegres. Portanto, no final, ela seguiu as palavras de Zhang Yida. Apresentou uma aparência de embriaguez e foi. Zhang Yida arrastou-se para sair do local, até desaparecer completamente da vista de todos. Então voltou a agir como se nada tivesse acontecido. Com um certo sentimento de culpa, explicou a Zhang Yida. Yida, desculpe. Eu bebi demais. Minha cabeça está um pouco confusa. Liu Huiyuan realmente não sabia. Por que ela perdeu o controle de repente? Apenas naquele momento. Havia apenas um pensamento em sua cabeça. Ela não podia permitir que Shen Youxu me beijasse. Mas agora, ao voltar à consciência, ela se sentia um pouco arrependida. Zhang Yida queria muito perguntar a Liu Huiyuan o que ela realmente estava pensando. Ela também não tinha certeza. Por que ela fez algo assim? Elas eram amigas de infância. Vieram juntas do orfanato para cá. Zhang Yida sempre achou que ela gostava dela. Então, naquele dia, ela cedeu parcialmente e fez aquilo com ela. Mas agora ela descobriu. Ela parecia não pensar assim. Ele queria perguntar a ela, mas tinha medo da resposta dela. Só podia mudar de assunto ativamente. Você cantou. Eu quase. Você deve ir descansar no quarto. Liu Huiyuan não recusou. Olhando para Zhang Yida com os olhos cheios de lágrimas. Puxou-a para os braços. Sabor de peixe. Você quer que você limite? Zhang Yi fufou cabeça. Não disse mais nada. Depois de levá-la ao quarto, saiu primeiro. E no quarto, Liu Huiyuan estava deitada na cama. Mas seus pensamentos involuntariamente flutuavam para mim. Hoje eu me casei com Shen Youxu. Então esta noite, eu naturalmente estarei com Shen Youxu. Eu realmente casei com outra pessoa. Será que eu realmente deixei de lado a mim mesmo? Mas como isso é possível? Eu a amo tanto. Liu Huiyuan não consegue explicar o que está pensando. Ela só sente que as coisas não deveriam seguir por esse caminho. Eu casei tão de repente com outra pessoa. O que eu realmente pretendo? Estou ainda chateado com ela por causa das coisas da vida passada. Mesmo assim, vi ela e Zhang Yida juntos. Por isso, tentei encontrar alguém só para irritá-la. Eu realmente pensei que ela se importaria com a minha timidez? É uma piada. Já que estamos brincando. Então, venha comigo. Ela não se importa com isso. Pensando, ela forçou-os a fechar os olhos, para não pensar mais em mim. E eu também. Depois do casamento, eu segui Shen Youxu de volta para a nova casa. Dentro da nova casa, Shen Youxu saiu do banho. Isso me fez corar. Apressei-me a cobrir o rosto. Falei em um tom baixo. Por que você saiu sem se vestir completamente? Shen Youxu fez um som de surpresa. Parecia que só agora estava percebendo. Olhando para mim enquanto ainda cobria o rosto. A aparência de olhar para fora pelas frestas dos dedos. Deu uma leve risada. Já estou acostumada. Mas nós já estamos casadas.
Que diferença isso faz? Ela puxou a minha mão que cobria o rosto, curvando os olhos para olhar nos meus. Se você gosta de paz, pode aproveitar. Quer tocar? Olhando para mim. Ela realmente queria segurar minha mão, em direção à própria barriga. O olhar se encontrou diretamente com seu olhar ardente. Meu coração disparou violentamente. Eu até esqueci qual deveria ser minha reação. Até que o som do meu coração batendo. Minha palma tocou uma superfície macia. Talvez porque eu tinha acabado de tomar banho. Ainda tinha um pouco de frescor. Ao olhar, percebi que minha mão já estava apoiada em sua barriga. Eu tossi algumas vezes de repente, lutando para retirar minha mão. Dei alguns passos para trás. Meu olhar estava tão confuso que não sabia para onde ir. Até que vi o meu rosto todo ficando vermelho. Então ela teve compaixão de mim. Tudo bem. Seu bem-estar. Eu sei que você ainda não aceitou completamente, mas o amor. De qualquer forma, você já se casou comigo. Eu tenho tempo suficiente. Até que você realmente se apaixone por mim. O dia em que você me pertencerá completamente. Eu pensei que, desde que eu cante junto com os outros, Huiyuan pelo menos acreditará. Todos acreditarão. Nesta vida, eu realmente quero que ela e Zhang Yida fiquem juntas. Mais tarde eu descobri. As ideias dela são assustadoramente teimosas. No dia seguinte ao casamento, eu, para assumir a empresa do meu pai, comecei a tentar entrar na empresa. Naquele dia, Liu Huiyan recebeu essa notícia. Sobre isso, ela não disse nada. Apenas no dia seguinte em que entrei na empresa, ela me transferiu para o lado dela, e me tornei sua secretária. Eu realmente queria recusar, mas pensando bem, Huiyuan foi criada desde pequena para ser herdeira da família Liu, e já gerenciou a empresa por anos. O que eu poderia aprender estando ao lado dela? Com certeza é muito mais do que tentar aprender sozinha desde o zero, explorando pouco a pouco. Mas eu não esperava. A minha falta de recusa, nos olhos de Huiyuan, se tornou outro significado. Escritório do presidente. Huiyuan me pediu especificamente para colocar os documentos que trouxe na mesa dela. Estava prestes a ir embora, mas assim que me virei, meu pulso foi agarrado por alguém, pronto para seguir em frente. Uma grande onda. Fui puxada para o abraço de Liu Huiyuan. Tudo bem. Eu sabia que você ainda não tinha coração. Não era para você parar de se prender a mim? Como você está se comportando como meu segredo? Eu levei um susto. Eu queria me desvencilhar do abraço dela. Ao ouvir suas palavras, me senti ainda mais sem palavras. Quando foi que minha própria empresa se tornou um lugar para me envolver com ela? Eu respirei fundo. Tentei ser paciente e expliquei. Entrei na empresa não para me envolver com você. Irmã, eu já estou casada. Não serei um obstáculo entre você e o irmão Ida. Fiz uma pausa. Eu ainda estava um pouco irritada. Abri a boca para provocá-la. Se você realmente está tão preocupada que eu vou estragar você e o irmão Ida, vocês também podem fazer um casamento, né? Assim que as palavras saíram da boca, Liu Huiyuan ficou congelada por um momento. Mas eu realmente comecei a achar que era uma boa ideia. Você não gosta muito do Ida, não? Sua irmã. O dia do casamento de vocês. Eu com certeza vou dar um grande envelope vermelho para vocês. Dito isso, eu bati novamente no arquivo sobre a mesa. O documento chegou. Então não fiquei muito mais tempo. Mas o que eu disse pode ser bem considerado. Liu Huiyuan não esperava que eu fizesse algo assim de repente. Ela me viu sair do escritório sem poder fazer nada. Não tentou me impedir novamente. Ela se sentou de volta na cadeira. Sua cabeça estava cheia da frase que eu tinha acabado de dizer. Casar-se com Zhang Yida. Não sabia por quê. Em teoria, ao ouvir essa proposta, ela deveria ficar feliz. Deveria perguntar a Zhang Yida se ela quer casar com ela. Isso não é algo que ela sempre quis desde vidas passadas? Casar-se com Zhang Yida. Passar a metade da vida que lhes pertence. Mas, claramente, ela voltou há tanto tempo. Teve tanto tempo para resolver isso com Zhang Yida. Porque até agora, quando eu mencionei, ela nunca pensou sobre isso? Ela realmente não se lembrou. Desde o começo, ela evitou falar sobre isso. Mas eu já cheguei a esse ponto. Liu Huiyuan sempre achou que, se ela não mencionasse isso, seria como se admitisse a derrota para mim. Pensando nisso, ela pegou o celular e buscou o contato de Zhang Yida. Enviou uma mensagem. Ela ficou olhando para o celular por muito tempo, mas não obteve resposta. Liu Huiyuan achou que Zhang Yida estava ocupada. Então não se importou mais. Mas não sabia que, do outro lado, Zhang Yida estava olhando para aquela mensagem inesperada. Também ficou olhando por um longo tempo. Ida, vamos nos casar. Sem uma palavra a mais. Simplesmente expressou seu sentimento. Se fosse no passado, ela deveria estar muito feliz. Mas agora, ela nem se atreve a ter certeza da razão pela qual enviou a mensagem. É realmente porque quer se casar com ela. Muitas meninas, na adolescência, já imaginaram seu futuro.
e se encontrarão com alguém que gastará muito tempo planejando um pedido de casamento surpreendente e um grandioso casamento. Zanida certamente também já pensou. Especialmente, a pessoa que ele gosta também gosta dele. Ele se esforça muito. Ele é excelente. E quando sua namorada pode ser considerada uma beleza rica e bonita, o pedido de casamento que ela sonhou inúmeras vezes, na verdade, é inferior a um casal comum. Sem surpresas românticas, sem flores, sem anéis de diamante, sem joelhos no chão. Apenas uma mensagem gelada na tela: vamos nos casar. Ela não consegue ver suas emoções, mas sabe bem que naquele momento suas emoções mudam. Provavelmente ainda não estava tranquila. As oscilações emocionais no dia do casamento eram grandes. Zanida forçou um sorriso, mas as lágrimas caíram no instante seguinte, pingando na tela do celular, sendo suavemente limpas por ele. Após um tempo, ele fingiu que acabou de ver. E lhe enviou uma mensagem de volta. Assim sendo, então você está pedindo esse casamento de forma muito desonesta, não? A mensagem foi enviada, mas do outro lado não houve mais resposta. Ele sorriu com autoironia, limpar as lágrimas do rosto, e ainda se reconfortar. Ele só não entende muito essas coisas. O relacionamento. Desde que o coração dela ainda esteja comigo. Outras coisas, ter ou não, por que se importar? Certo? Ele guardou o celular e afastou os pensamentos da mente. Apenas considerou que isso nunca aconteceu. Naquela noite, Zanida terminou seu dia de trabalho. Por causa do que aconteceu, ele não conseguiu evitar e foi até o grupo Liu. Ele enviou uma mensagem para Liu Huiyuan, mas ela não respondeu. Provavelmente ela não viu. Ao chegar em frente ao prédio do grupo Liu, eu também saí bem na hora da porta do prédio do grupo Liu. Do lado de fora da porta, Shen Youvan já estava esperando para me levar para casa. Ao me ver saindo, ela apressadamente colocou o casaco que estava segurando sobre os meus ombros. Então pegou minha mão e começou a andar em direção ao carro. Não sei porquê. Zanida parou instintivamente os passos que estava dando. Estávamos ali ao lado, vendo-nos afastar cada vez mais, até que finalmente entramos no carro e partimos. Então, ela prosseguiu em direção ao grupo Liu. Ela pegou o elevador até o escritório do presidente. Abriu a porta. Liu Huiyuan estava ocupada com o trabalho. Ela não estava sentada à mesa, mas sim em frente à janela do chão ao teto, fumando um cigarro. Seu olhar estava pesado, observando o que estava abaixo. A seriedade no seu olhar. Ela sequer percebeu a minha chegada. Eu me aproximei dela. Segui seu olhar para baixo. Era exatamente o lugar onde eu e Shen Youxu, de mãos dadas, havíamos saído. Liu Huiyuan se importa muito com o irmão. Ela comentou com um suspiro. E então virou-se para ela. Mas Liu Huiyuan, pode ficar tranquila. Shen Youxu é a noiva que a tia Yi escolheu pessoalmente para Ping. Ambos se dão bem. E agora parece que estão bem juntos. Você realmente não precisa ser tão rígida com Ping. Agora mais uma pessoa. Liu Huiyuan ficou assustada. Ela se virou. Viu que era Zanida. Sorriu levemente. O que você está fazendo aqui? Zanida parecia não perceber seu desconforto. Levantou a mão e apontou para o próprio celular. Te enviei uma mensagem. Mas parece que você não viu. Liu Huiyuan ficou surpresa. Tirou o celular e olhou. Só então percebeu que Zanida realmente havia enviado uma mensagem há muito tempo. Não apenas isso. Até mesmo a resposta que deu àquela mensagem de casamento que enviei à tarde. Ela também já havia respondido. Tossiu levemente para disfarçar suas emoções. Pediu desculpas a ela. Desculpe. Estava tão ocupada com o trabalho que não vi. Lembrou-se da resposta em que disse que não se importava. Ela puxou para perto. Ela. Você disse que eu não era sincero. Então me diga. Como se considera que alguém se importa? No final, Zanida ainda não respondeu a essa pergunta. Apenas deixou que ela mesma descobrisse. O tópico terminou ali. Ninguém mais mencionou isso. Mesmo. É meu aniversário. Como meu primeiro aniversário. Shen Youxu valoriza muito este aniversário. Durante uma semana inteira, ela esteve ocupada preparando a festa de aniversário. Ela mal teve tempo para se preocupar comigo. Mais uma vez, recebi uma mensagem de Shen Youxu após o trabalho. Dizia que talvez não pudesse me buscar em casa hoje. De uma só vez. Não sou mais uma criança. Não há necessidade de me levar e trazer todos os dias. Fingindo dirigir. Abri o aplicativo de transporte. Preparei um carro para ir para casa. Um carro preto, discreto e luxuoso. O sedã, no entanto, parou repentinamente na minha frente. Subir no carro. Eu vou te levar de volta. No momento em que a vi, Liu Huiyuan, instintivamente, escondi o sorriso nos lábios. Franzi a testa. Não é necessário, irmã. Eu posso pegar um táxi. Mas ela me olhava com um olhar intenso. Parecia que ia entrar no carro. Ela parecia determinada a não ir embora. Sem saída. Eu só pude ceder.
Liu Huiyuan sentou-se no banco de trás. Eu não queria sentar com ela. Então fui em direção ao banco do passageiro. Estendi a mão, mas não consegui abrir a porta do carro. Ela apertou os lábios. Seu rosto estava cheio de descontentamento. Sentou-se atrás. Algumas palavras concisas, com um significado que não admitia recusa. Eu respirei fundo algumas vezes. A raiva dentro de mim. Abri a porta do carro e me acomodei. A porta do carro foi fechada com força, mostrando minha última raiva. Yuan falou de volta. Você veio me procurar hoje. É para me avisar de algo novamente? Liu Huiyuan não sabia de onde eu tirei essa afirmação. Perguntei instintivamente. O que isso significa? Toda a raiva reprimida explodiu. Eu apenas sorri. Isso ainda precisa ser perguntado? Grande presidente Liu. Depois de voltar. Em qual ocasião você me viu? Não foi para me avisar para não incomodá-lo novamente? Arruinar a relação entre você e Zhang Yida. Mesmo que eu reafirme isso repetidamente. Eu já decidi deixar de gostar de você. Eu até já me casei. Na verdade, eu até já me casei. Todos ainda acreditam que eu tenho mais intenções. Considerando o motorista à frente. Eu não deixei todas as coisas totalmente claras. Falando sobre o palácio. Eu parecia estar irritada. Respirei fundo mais algumas vezes. Então, continue a falar. Corra uma vez. Posso perguntar onde eu te incomodei novamente? Liu Huiyuan ficou em silêncio por um momento. Ela queria rebater. Mas, ao revisar cuidadosamente nosso relacionamento, ela percebeu que o que eu disse não estava errado. O motorista na frente ouviu a discussão atrás. Ele olhou involuntariamente algumas vezes para trás. Mas ficou tão assustado com o olhar frio de Liu Huiyuan que não ousou olhar novamente. Apenas se preocupou com seu próprio carro. E Liu Huiyuan atrás. Pensou por um longo tempo antes de inventar uma desculpa. Desta vez, eu tenho algo em que gostaria de sua ajuda. Ela dirigia de volta, enquanto fixava olhar na minha expressão, com medo de interpretar errado. Eu quero pedir a Ida em casamento. Ela disse que precisa ser sincero. Eu não entendo muito sobre isso. Você pode me ajudar? Assim que terminei de falar, Liu Huiyuan me viu paralisado por um momento. Mas, na próxima estrada, eu finalmente continuei irritado. Cheguei até a sorrir para ela, sem um pingo da tristeza que ela pensou que eu tivesse. Parabéns, irmã. Você finalmente entendeu. Conversar. Eu olhei para frente. Aqui não está muito longe da casa dos Shen. Eu pedi ao motorista para parar. Saiu do carro primeiro, sob o olhar surpreso dela. Fechar a porta do carro. Acenei para ela através da janela do carro. Quanto ao assunto do pedido de casamento. Se você tiver, vamos nos comunicar por telefone. Agora preciso voltar. Caso contrário, eles vão se preocupar comigo. Eu acenei com a mão. Partiu balançando a mão com elegância. O motivo pelo qual Liu Huiyuan desceu. Eu só podia olhar impotente. Mas então, ela parou de repente. E à minha frente estava Shen Wu, com uma expressão suave. O presidente. Nós. Vamos? O motorista à frente observava cuidadosamente a expressão dela. Vendo que o rosto dela estava ficando cada vez mais feio. A voz fazendo perguntas também estava diminuindo. Liu Huiyuan mandou embora o motorista. Ela mesma se sentou no lugar do motorista. Mas não saiu. Em vez disso, ela fixou o olhar em nós dois. Mal posso esperar para que nos tenham por um buraco. Uma raiva chamada ciúme subiu ao meu coração. Ela levantou a mão e segurou o volante. Acelerou de repente o carro. Eu e Shen Youshu à frente não percebíamos nada disso. Ela caminhava pelo lado de fora. Com naturalidade, segurou minha mão. E decidiu ir para casa. Ainda não tinha andado muito longe. Então ouvimos o som de um carro esportivo se aproximando rapidamente. Ela se virou. Os faróis ofuscantes prejudicaram sua visão. Além de uma luz intensa, não se via nada. Na próxima estrada, minha voz, em pânico, soou. Infantil. Com um estrondo. Uma dor aguda apareceu. Shen Youshu foi projetada ao chão. Mas felizmente foi puxada. Ao cair, ela ainda estava consciente. Eu abracei Shen Youshu. Com as mãos tremendo, olhei. Olhei para o carro envolvido no acidente. Ninguém fugiu. Mas a pessoa que desceu do carro. Isso me assustou por um instante. Era Liu Huiyuan. Os passos dela pisavam no meu coração, como um demônio sedento por sangue. Naquele instante, memórias da vida passada em que fui jogada em uma favela e fui humilhada até a morte voltaram à mente. Eu instintivamente quis escapar, mas Shen Youshu em meus braços impediu meus passos. Eu só podia vê-la se aproximar lentamente, com emoções que eu não conseguia compreender em seu olhar. Sua voz soava como um sussurro demoníaco. Está tudo bem. Você deveria voltar para casa comigo. Eu balançava a cabeça repetidamente, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Shen Youshu estava coberta de sangue. Ela tentou me confortar, dizendo para não ter medo. Mas até levantar a mão parecia tão difícil. O movimento de Shen Youshu chamou a atenção de Liu Huiyuan. Ela olhou para baixo.
Um riso suave escapou de seus lábios. Quase me esqueci de você. O significado profundo em suas palavras me fez hesitar em pensar mais. Eu não conseguia escapar com Shen Youshu ferida. Só podia segurá-la firme em meus braços, chorando. Um olhar cauteloso pousou sobre Liu Huiyun, observando cada um de seus movimentos. Mas Liu Huiyun não fez mais nada. Apenas estava de pé em um completo, me acompanhando enquanto esperávamos pela ambulância. 10 minutos depois, a ambulância chegou apressadamente. Carregaram Shen Youshu para dentro da ambulância e partiram rapidamente para o hospital. Liu Huiyun e a ambulância chegaram ao hospital logo em seguida. O médico levou Shen Youshu para a sala de cirurgia. Eu fiquei esperando sozinha do lado de fora da sala de cirurgia. Ao ver Liu Huiyun aparecer com sua expressão tranquila, meu coração disparou involuntariamente. Ela acariciou minha cabeça. Sorrindo, me confortou. Estará bem. Não se preocupe. Eu, como a motorista do acidente, é natural que eu venha ver como está a situação. Ela se sentou ao meu lado. Sua voz ainda era relaxada. Fique tranquila. A família Liu pode arcar com isso. Eu já paguei as despesas médicas por ela. O suficiente para ela ficar no hospital até se recuperar. Então agora, tudo bem. Você deveria voltar para casa comigo. Eu a olhei com medo. Eu me levantei de repente. Fiquei em frente a Liu Huiyun. Nesse momento, Liu Huiyun era como a que ordenou na vida passada. A Liu Huiyun que me jogou na favela se sobrepunha. Eu tremia incontrolavelmente, mas ainda pensava em fugir. Irmã, Liu Huiyun, você está matando pessoas. Quase matou minha esposa. E ainda me fez voltar para casa com você. Liu Huiyun balança a cabeça. Você está errado. Ela não está. Eu também não queria que ela morresse. Eu só queria que ela desistisse do seu casamento. Ao ouvir isso, eu só me senti incrédulo. Eu só achava inacreditável. Desistir do meu casamento. O quê? Liu Huiyun. Zhang morreu por minha causa. Você a odiou por anos? Me atormentou por tantos anos. Mas agora, Ida já voltou para você corretamente. Eu também não vou mais te incomodar. Mas, você não pediu que Ida voltasse? O que está acontecendo agora? Essa discussão não durou muito tempo. No final, tudo terminou com meu desmaio. No momento em que fui golpeada por Liu Huiyun e levada. Na minha mente, restava apenas um último pensamento. Desta vez, não podemos deixar que eu e Shen Youshu sejamos. Seremos presas nas mãos de Liu Huiyun, não é? Quando acordei novamente, já era tarde do dia seguinte. Eu olhei ao meu redor. Era um quarto completamente desconhecido para mim, pelo que as mobílias indicavam. Não deveria ser um hospital. Lembrei que, no final, fui levada por Liu Huiyun. Eu suspirei. Então, suponho que este só possa ser a casa de Liu Huiyun. Em uma vida passada, também fui aprisionada por Liu Huiyun. Mas naquela época, ela me torturava por vingança. Não sei se nesta vida eu já escolhi deixar tudo isso para trás. Desta vez, ela insistiu tanto em me levar de volta. O que ela queria, afinal? Acabei de pensar nisso. Foi então que ouvi um barulho na porta. Eu virei para olhar. E vi Liu Huiyun se arrumando de forma extraordinariamente delicada. Ao me ver acordar, ela se aproximou da cama e sentou-se. Ela me mostrou um sorriso gentil. Acordou. Como você se sente? Eu mantive uma expressão séria. Virei a cabeça e não a olhei. Em relação à pergunta dela, também não respondeu muito. Eu sei, com a personalidade de Liu Huiyun, já que ela me trouxe aqui, não me deixará ir tão facilmente. Liu Huiyun realmente não se importava com a minha atitude, mesmo que parecesse difícil para mim até olhá-la. Ele também não levou isso a sério. Ela puxou uma mecha de cabelo solto da cama, acariciando suavemente. Quando eu pensei que ela ia ficar assim por um tempo, ela de repente começou a falar, como se estivesse contando, ou como se estivesse falando consigo mesma. Paz. Talvez você não acredite quando eu disser. A pessoa de quem eu gosto acaba sendo você. Eu mesma demorei muito tempo para aceitar essa resposta. Afinal, no começo, eu sempre pensei que a pessoa de quem eu gostava era Zhang. Assim como fiquei tão furiosa ao saber da morte de Zhang em minha vida anterior. Eu sempre pensei que isso era amor. Então eu me vingi de você. Te torturei. Fiz você sofrer intensamente. Quis que você sentisse o que eu senti. Mas eu nunca pensei em te matar. Ao dizer isso, a voz dela de repente ficou embargada. Eu não queria que você morresse. No dia em que você morreu na vida anterior, eu na verdade estive sempre te observando. Eu só queria que eles te assustassem. Mas não esperava que você fosse se suicidar. Após sua morte, eu me vingi por você. Aqueles que te maltrataram, eu não deixei passar nenhum. Ela falou com uma profundidade especial. Não senti nada. Eu me sentei. Olhei para ela. Você se vingou por mim. Não fiz mal a nenhum que tenha me importunado. Mas a pessoa que mais me feriu, não é você? Liu Huiyun. O ar congelou por um instante. Quase após meio instante,
Ela soltou uma risada. É verdade. Eu te machuquei mais e mais profundamente. Então, FFLY. A última pessoa que matei. Sou eu mesma. Olha, Indian. Por causa de você. Eu posso fazer qualquer coisa. Olhando nos olhos profundos de Liu Huiyuan, senti apenas um frio na espinha. Neste momento, eu percebi com clareza. Liu Huiyuan, que voltou da morte. É uma louca. Uma verdadeira lunática. Na vida passada, ela poderia fazer minha mãe morrer. E poderia ver impassível. Eu ser jogada na favela, lutando até a morte. Nesta vida, ela também pode dirigir sem expressão e atropelar Shen Youxu. Me prender e dizer essas coisas sem sentido. O que mais ela não teria coragem de fazer? Eu suprimi o medo que sentia, esforçando-me para parecer menos medrosa. Estava prestes a dizer algo. Então, o celular dela de repente começou a tocar. Ela olhou para baixo. Era o despertador que ela tinha definido mais cedo. A hora do jantar chegou. Você vai descer para comer. Ou prefere que eu traga para você? Ao me ver em silêncio, olhando para ela, ela decidiu por mim. Ok então. Então eu vou te ajudar a trazer. Depois de dizer isso, Liu Huiyuan não olhou para minha reação. Ela desceu direto às escadas. Quando vi sua figura desaparecer completamente, respirei fundo e desci da cama. Comecei a procurar em volta um jeito de escapar. Mas a janela estava trancada. Na entrada havia também pessoas dela de guarda. Até mesmo meu celular. Parecia que ela havia levado embora. Estava completamente desconectado do mundo exterior. Não sabia como Shen Youxu estava agora. Se soubesse que fui levada por Liu Huiyuan, ela ficaria preocupada? Eu estava de pé ao lado da janela, olhando para o jardim lá fora. Pela primeira vez, senti um pouco de arrependimento. Fui puxado para o turbilhão da família. A porta se abriu novamente. Liu Huiyuan entrou com a comida. Ao me ver encostado na janela, uma sombra passou por seus olhos. Por que eu ainda quero fugir? Não posso simplesmente ficar ao lado dela? No momento em que Liu Huiyuan entrou pela porta, eu percebi imediatamente. Neste casarão, só tem gente dela. Ela, naturalmente, não precisa esconder seus passos. Apenas quando me virei, ela já havia reprimido sua expressão, com um ar de quem não percebe nada. Ela me chamou suavemente para comer. Eu pedi especialmente ao cozinheiro para fazer o que você gosta. Venha experimentar. Se você não gostar, eu faço eles refazerem. Eu balancei a cabeça. Sentei-me em silêncio à mesa, mas não resisti a comer. Depois de comer bem, eu teria energia suficiente para pensar em como sair desse lugar. Liu Huiyuan ainda precisa cuidar dos assuntos do Grupo Xi. Não tem como ficar aqui para sempre. No terceiro dia em que fui trazido para este casarão, a frequência com que ela aparecia começou a diminuir gradualmente. Uma semana depois, a notícia do meu desaparecimento se espalhou, porque o tempo em que desapareci coincidiu com o horário do acidente da Shen Youxu. No começo, não apareceu. Todos pensavam que eu apenas estava acompanhando Shen Youqi, até que Shen Youxu começou a se recuperar. Perguntaram sobre o meu paradeiro. Foi então que descobriram. Eu já havia desaparecido há muito tempo. A situação ficou cada vez mais complicada. Foi o médico responsável da Shen Youxu quem, de repente, lembrou. Quando me viu pela última vez naquele dia, eu estava com o motorista do acidente. O que aconteceu depois, ela não sabia na sala de cirurgia. Mas depois ouviu as pessoas comentarem. Naquele dia, parece que eu tive uma discussão com aquela mulher. Embora não soubesse se essas duas coisas tinham alguma conexão, isso de qualquer forma forneceu uma direção. Por acaso, naquele dia Shen Youxu não perdeu a consciência. Ela soube quem era o responsável pelo acidente. Abaixar. O rumo da busca foi definido. E tudo começou a correr bem. Shen rapidamente descobriu que, recentemente, havia uma propriedade que estava sendo comprada com frequência. Então, ela discretamente se preparou. Naquele dia, as duas pessoas estavam assim, separadas pela janela. Confirmaram a localização uma da outra na vila. Descobriram que eu estava aprisionada. O local onde fui aprisionada também já era conhecido. O resto das coisas se tornou bem simples. Shen Youxu entrou na vila diretamente com a polícia. Os empregados da vila naturalmente não puderam impedir a polícia. Eles só puderam assistir impotentes enquanto eu era levada. Então, sob o interrogatório da polícia, revelei sobre meu aprisionamento. Yanping. Liu Huiyuan foi chamada à delegacia de polícia. Apenas por causa de sua identidade. Por causa de sua relação com pessoas influentes. No final, esse assunto foi resolvido de forma apressada. Liu Huiyuan nem sequer ficou uma hora inteira na delegacia. E então partiu ileso, sem nenhum arranhão. Para mim, a única vantagem dessa experiência foi que a empresa finalmente percebeu que colocar todo o peso nas costas de Liu Huiyuan não era seguro, tendo em conta que ela poderia ser instável. Desde que ela tivesse intenções ocultas, ela poderia facilmente levar tudo da Liu Group.
E agora restam apenas minha mãe e a família Liu, bloqueando completamente Liu Huiyuan. Mas sua prisão repentina desta vez é o suficiente para provar que ela não é alguém em quem se pode confiar completamente. Filha adotiva. Não é, afinal, a verdadeira herdeira da família Liu. E também não está no mesmo lado que nós. Esta é a primeira vez que a mãe Liu fala com sinceridade. Quer ajudar seu filho a recuperar o Liu Group. Mas tudo precisa começar do zero. O controle de Liu Huiyuan sobre o Liu Group já está estável há algum tempo. Recuperá-lo não é uma tarefa fácil. Ao voltar para a casa dos Shen, eu ainda estava um pouco apreensiva. Mas as coisas chegaram a esse ponto. Eu achava que isso significava que a questão estava encerrada. No trabalho, também tentei evitar ficar a sós com o Liu Huiyuan. Eu pensei que assim poderia evitar que coisas como aquelas acontecessem novamente. Esquecer. Agora estou sozinha. Eu tenho visto por uma semana consecutiva. Shen voltou para casa com expressão preocupada. O campo ao seu redor estava cada vez mais sombrio. Tarde. Entrei no escritório com uma xícara de café. Via franzindo a testa enquanto batia no teclado do computador. Eu levei o café até lá. Aproximando-me dela. Apoiei meu queixo em seu ombro. O que aconteceu? Notei que você tem estado tão preocupada ultimamente. Shen Youshu recebeu o café. Ela me agradeceu. Mas em relação à minha pergunta, ela não deu muitas respostas. É que a empresa teve alguns problemas recentemente. Eu vou resolver isso. Eu também sei que as coisas não são tão simples como ela diz. Caso contrário, ela não teria voltado. O tempo sempre foi tão sem vida. Apenas que ela não queria falar. Eu não fui continuar perguntando. Mas logo, eu descobri a razão. É Liu Huiyuan. Descobri que isso foi apenas um acidente. Eu só fui ao escritório pegar um documento. Ao entrar, não vi Liu Huiyuan. Suspirei. Deixei o documento de lado e me preparei para sair. Mas foi então que eu ouvi vagamente sua voz vindo de dentro. Contanto que você se divorcie em segurança, eu posso abrir mão da pressão sobre a família Shen. Mas se você não hesitar, e não se importar em fazer sua família desaparecer de uma vez por todas em Luoxin, eu cumpro o que digo. Presumo que nesse período, a família Shen também deve ter percebido a minha força e a situação. Por toda parte, eu estava extremamente irado. Mas não consegui interromper. Bill, com a capacidade atual, além de ter uma briga com ela, não serviria de nada. Apenas ouvi as coisas da minha casa sendo usadas por outros contra minha família. Eu ainda me senti um pouco mal por dentro. Mas isso também deixou claro que eu preciso acelerar o passo para recuperar o que é meu. Eu saí do escritório do presidente. O assistente entregou o aviso no dia seguinte. No dia seguinte, eu entreguei meu pedido de demissão. Eu sei muito bem que se continuar nesse ritmo, eu provavelmente só poderei esperar até que Liu Huiyuan expulse a família Shen de Luoxin. Até que ela morra. Eu só terei a chance de recuperar a empresa da minha família. Eu preciso ter acesso a mais detalhes essenciais da empresa. Só assim é possível expulsar Liu Huiyuan mais rapidamente. Após finalizar a entrega do trabalho, eu peguei minhas coisas e fui até o estacionamento subterrâneo. Coloquei as coisas no carro. Olhei para o relógio. Fui comprar 2 porções de almoço. Dirigi até o grupo Shen. Eu preciso conversar bem com Shen Youshu. Não importa se foi o nosso relacionamento desde o início, um casamento no qual não dedicamos todo o nosso coração, ou como devemos prosseguir a partir de agora. Quando cheguei ao grupo Shen carregando a comida, estava ocupada com o trabalho. Shen Youshu ainda estava ocupada com o trabalho. Eu puxei alguém para sentar ao meu lado. Tirei tudo e organizei novamente. O trabalho nunca acaba. Você também deve cuidar mais da sua saúde. Coma primeiro. Termine de comer e depois faça. Minha súbita aparição. Shen Youshu estava ao mesmo tempo surpresa, feliz e confusa. Nesta hora você também não deveria estar trabalhando? Por que veio de repente? Eu também não escondi nada. Fiz questão de contar que pedi demissão. Então, antes que ela pudesse continuar a perguntar, uma colher de arroz foi colocada na boca dela. Pronto. Primeiro vamos comer. As outras coisas a gente conversa depois que comer. Shen Youshu se aquietou, olhando para mim enquanto comia de cabeça baixa. Uma pequena preocupação surgiu em meu coração. Porém, meu coração de repente ficou inquieto. A refeição foi terminada. Ela foi a primeira a falar. Shen Youshu, você já pensou em se divorciar? Uma sensação ominosa em meu coração foi confirmada. Shen Youshu olhando ao redor. Um momento de silêncio. Ela até se esqueceu de respirar. O brilho nos olhos começou a voltar. Até sua voz começou a tremer. Em paz. Por que você de repente disse isso? De uma vez. Quando Liu Huiyuan te ligou pedindo para você se divorciar de mim. Eu ouvi isso. O que aconteceu há um tempo atrás. Foi também por causa disso. Eu não tenho certeza. Entre a família Shen e eu mesma. Shen Youshu, afinal, quem ela escolheria? Se ela decidir se divorciar, eu não vou me envolver. Mas se ela decidir enfrentar isso comigo,
Eu também definitivamente não vou decepcionar a confiança dela. Pouco. Eu não vou me tornar um fardo para a família Shen. Eu pensei que ela pelo menos pensaria seriamente sobre isso, mas não esperava. No momento em que as palavras foram ditas, eu fui abraçada com força. Ela apoiou o queixo no meu ombro. Com os braços, me puxou firmemente para um abraço. Eu não estou sendo claro o suficiente? Paz. Eu gosto de você. Eu quero estar com você. Não importa quais dificuldades, podemos superar juntas. Não é só uma Liu Huiyuan. O apoio dela ainda é a empresa da sua família. Não há nada a temer. Paz. Pode não empurrar a bola. Pode não se sentir sob pressão. Não é a primeira vez que ouço a confissão de Shen Youxu. Durante os 3 anos em que ela me perseguiu, ela já se declarou para mim várias vezes. Depois, durante os encontros, ela também disse que ainda não me esqueceu. Apenas na minha mente. Eu sempre pensei que o gosto dela não ocupava um grande espaço. Mas até aquele momento, eu senti o calor em meu ombro. Finalmente percebi. Eu parece que adivinhei errado. Eu pisquei. Meus olhos ficaram úmidos. Talvez eu tenha desperdiçado tempo demais com Liu Huiyuan. O final da vida passada foi muito trágico. Eu, que voltei à vida, ainda sinto que não mereço. E além disso, na verdade, da família Liu. Liu Huiyuan foi criada como uma esposa de infância. Mas nunca pensei em me aceitar a empresa do grupo Liu. Eu nunca fui realmente escolhida. Portanto, até hoje eu nunca pensei que ainda poderia ser escolhida de forma tão firme. Um sorriso genuíno se abriu em meu rosto. Bom, eu não vou te empurrar para longe. Se houver algum problema, enfrentaremos juntos. Ao ouvir minha promessa, Yu finalmente soltou um suspiro. Shen respirou aliviada. Aliviou um pouco, mas ela ainda me abraçava apertado, com medo de que, se soltasse, eu estou prestes a sair. Até muito tempo depois, abrindo a boca novamente. Então você pode ser um pouco mais franca agora? Está um pouco apertado. Estou quase sem ar. Ela deu alguns passos apressados. Ela rapidamente recuou alguns passos, olhando para mim com os olhos também um pouco vermelhos. Pensei que tinha sido eu quem causou isso, apresentando desculpas apressadamente. Mas eu estendia uma mão cobrindo a boca dela, com a outra mão, segurando seu pescoço e puxando para baixo. E no segundo seguinte, um suave beijo caiu no canto do seu olho. Um toque e logo se afastou. O rosto de Shen Youxu de repente ficou vermelho. Fiquei sem palavras e a encarei por muito tempo. Não consegui dizer uma frase completa. Infantil. Você já me confessou tantas vezes. O povo parece nunca ter te dado uma resposta formal. Meus olhos não piscaram, encontrando o olhar dela. Mas agora eu quero te dizer. Shen Youxu, eu também gosto de você. Seu rosto ainda estava coberto de verde. Mas neste momento, ela ouviu minha resposta. Seus olhos brilhavam como estrelas no céu noturno. Devido ao meu carinho e entrega. Paz. Eu estou muito feliz. Esperei até um dia. Depois de abrir, Shen Youxu e eu começamos a nos ocupar novamente. Ela é responsável por estabilizar a família Shen. E eu tenho que recuperar a propriedade que deveria ser minha. Liu Huiyuan soube uma semana depois que eu tinha deixado a empresa Liu. No começo, ela achou que eu estava me escondendo por causa do que aconteceu da última vez. Até que Liu Huiyuan percebeu que eu não aparecia há muito tempo. Perguntou e só então soube que eu já tinha saído da empresa há muito tempo. Liu Huiyuan, furiosa, numa explosão de raiva, apertar a mão, começou a limpar a mesa. Sons de objetos caindo vieram de o escritório do presidente que não estava devidamente fechado. Os funcionários ao redor estavam tremendo de medo. Depois de muito tempo, finalmente, os sons de quebra e batida no escritório pararam. A porta do escritório foi fechada com um estrondo. O som desapareceu completamente. E dentro do escritório, Liu Huiyuan olhava com um olhar sombrio. Observava os 2 caracteres e Ida acenderem na tela do próprio celular. De repente, soltou uma risada. Liu Pingyan, você não deve achar que eu realmente não posso viver sem você, né? Ela pegou o celular e atendeu. A voz era suave. Perguntou do outro lado da linha. Ida, há algo de errado? Eu não saí do grupo Y até faz muito tempo. A empresa é o esforço do papai Y. Eu não vou simplesmente entregá-la de bandeja. Descer. Eu me coloquei em uma posição igual à dela. Começar oficialmente a ter um relacionamento com ela. Liu Huiyuan parecia realmente ter me abandonado. Ela passou a se concentrar em desenvolver sentimentos com Zhang Yida. Chegaram até a circular boatos de que eles se casariam em 3 meses. Várias vezes, como soltar fogos de artifício pela cidade por ela. Enviou por via aérea 999 rosas importadas para ela. Usou milhares de drones para formar uma declaração de amor. Demonstrações de amor em público. Como declarar-se para Zhang Yida. Gerou comentários entre o público. No final dos comentários, havia um comentário questionador.
Se eu não estiver enganado, essa mulher não é aqui. Prendeu meu irmão por um tempo? Era apenas um comentário que não ficou por muito tempo. Logo foi deletado. Quando a pessoa que postou percebeu que o comentário foi deletado e quis repostar, imediatamente descobriu que sua conta também havia sido banida. Ela começou a xingar na hora. Zanida não viu aquele comentário. Ela não sabia muito sobre o que aconteceu antes. Ela só sabia que, recentemente, Liu Huiyuan diminuiu repentinamente o contato com ela. Mas, de repente, começou a demonstrar amor insensatamente. Note aplicáveis de slime sem estou contando não standard de test. Na verdade, ela não concordou. Zanida não sabia o que Liu Huiyuan realmente pensava. Ele só sabia que Liu Huiyuan definitivamente não queria se casar com ele de coração. Ela não queria se casar de forma tão confusa. Liu Huiyuan estava esperando pela minha reação. Desde que eu voltei para a empresa como vice-presidente, ela ainda procurou alguém para aprender como lidar com os assuntos da empresa. No momento de lidar com a crise da empresa, ela já sabia do meu plano. Ao saber que eu queria retomar o grupo Liu, mas não escolhi ir até ela. E sim, procurei alguém para confrontá-la. No fundo do coração de Liu Huiyuan, além da raiva, havia também um gosto amargo. Até ela mesma não sabia. Como chegamos a esse ponto? 3 meses depois, o noivado de Liu Huiyuan e Zhang Yida foi realizado. O local da festa de noivado foi escolhido como o hotel mais luxuoso. As pessoas convidadas também eram figuras proeminentes. O noivado da própria irmã. Eu e Shen Youshu naturalmente iríamos comparecer. Embora as duas famílias estivessem em conflito intenso recentemente, mas na superfície ainda pareciam amigáveis. O ambiente estava animado. Todos trocavam algumas palavras formais e educadas. Quando Liu Huiyuan apareceu com Zhang Yida diante de todos, todos começaram a enviar felicitações e bênçãos a elas. Eu não gosto muito desse tipo de cena, mas antes eu podia me esconder e ignorar isso. Agora, não posso mais. Eu sigo Shen Youshu, circulando entre os grandes chefes, aprendendo a como lidar com as relações interpessoais. Também há quem saiba da disputa entre as duas famílias agora. Aqueles que estão torcendo em segredo. Uma festa de noivado. Todos têm suas próprias intenções, para seus próprios interesses. Quando a festa estava chegando ao fim, de repente, começou a sair fumaça de algum lugar. No começo, ninguém prestou atenção, até que a fumaça começou a aumentar. Em seguida, ouviu-se um grito na porta. Está pegando fogo! Corre! Em um instante, todo o salão de festas se tornou um caos. As pessoas no salão estavam correndo descontroladamente para fora. Todos estavam correndo em direção à porta. Se aglomeraram. Isso aumentou ainda mais a confusão. Em meio ao pânico, eu e Shen Youshu nos separamos da multidão. Eu corri em direção à porta. Enquanto chamava alto pelo nome de Shen Youshu, acabei me afastando da porta. Vi Shen Youshu e Liu Huiyuan presas. Zhang Yida. Não sei como elas se juntaram. Apenas hesitei um momento ao sair. E corri de volta para o salão. Shen Youshu. Venha rápido. Não tropece. Cuidado com os pés. Estava prestes a sair daqui, mas corri de volta. Franzi a testa de imediato. Você voltou correndo. Que perigo. O tempo é curto. Não tive tempo de responder. Minha visão passou rapidamente por Liu Huiyuan e Zhang Yida, mas não fiz perguntas. Peguei a mão de Shen Youshu e estava prestes a sair. A fumaça densa estava subindo, e as pessoas estavam tossindo incessantemente. Com a visão embaçada, eu consegui ver vagamente à frente, as vigas lutando contra as chamas, fazendo barulhos crepitantes. Não dava tempo de pensar muito. Eu puxei Shen Youshu para atravessar a área perigosa. Estava prestes a olhar para trás e avisar, quando vi a viga do teto desabar com estrondo, caindo sobre Liu Huiyuan e Zhang, que estavam atrás delas. Zhang Yida foi então encoberta pelas chamas ardentes. Não conseguia ver qual era a situação delas agora. Hesitei por um momento. Eu não arrisquei. Continuei puxando Shen Youshu e correndo para fora, até encontrar os socorristas que vinham apagar o fogo. Só então consegui alertá-los, que ainda havia 2 pessoas presas lá dentro. O incêndio aconteceu de maneira repentina, mas, felizmente, o resgate foi rápido. Poucas baixas. Embora Zhang Yida também estivesse presa nas profundezas do incêndio, quando a viga desabou, ainda estava a uma certa distância dela. Portanto, ela não se feriu gravemente, a não ser pelas lesões causadas pela multidão se espremendo em direção à saída. Apenas Liu Huiyuan, que foi atingida, sofreu ferimentos mais graves. Hospital. Zhang Yida, após tratar seus ferimentos, chegou ao lado da cama de Liu Huiyuan, olhando para a mulher inconsciente. Soltou um suspiro. Parecia que ela e Liu Huiyuan realmente não tinham destino uma com a outra. Este período de tempo. De fora, todos achavam que a pessoa amada por Liu Huiyuan era ela. Mas ela sabia que tudo não passava de uma ilusão. O susto de hoje, somado ao cansaço, trouxe uma sensação de fadiga repentina.
Ela se deitou ao lado da cama e caiu em um sono profundo. 3 dias como fumaça de Zhang Yi, até que finalmente ela apresentou sinais de despertar. Segura. Sua voz rouca e profunda era quase inaudível. Se não prestasse atenção, talvez passasse despercebida. Mas, por outro lado, Zhang Yi sempre prestou atenção em Liu Huiyuan, capturando cada som de sua voz. As palavras segura soavam como um peso enorme, martelando em seu coração, drenando toda a cor de seu rosto. Bater palmas. Mesmo quando o incêndio chegou, eu escolhi deixá-la para trás e ir embora. Ela, no momento em que estava prestes a acordar, ainda chamava meu nome. Liu Huiyuan abriu os olhos. Sua parte superior estava com uma dor aguda, mas sua parte inferior estava completamente sem sensação. Ela, no entanto, parecia não perceber essa sensação de desconexão. Apenas se preocupava em olhar ao redor, em busca da figura de alguém. Mas, ao olhar, além de Zhang Yi, pálido ao lado da cama, não havia vestígios de mais ninguém que tivesse estado ali. Seu olhar se fixou em Zhang Yi, assim que abriu a boca. Mas isso não tinha nada a ver com ela. A segurança dele. Se ela estava ferida. Zhang Yi balançou a cabeça e lhe deu um gole de água. Então respondeu: ela está bem. Ouvindo que eu estou bem. Liu Huiyuan finalmente respirou aliviada. Após um momento de silêncio, ela parecia ter se lembrado de perguntar a Zhang Yi se ela não veio. Tan Hong, embora não tenha dito o nome. Zhang Yi adivinhou e soube quem ela queria perguntar. Ela balançou a cabeça. Liu Huiyuan então não perguntou mais, mas perguntou sobre a própria perna. Minha perna. O que aconteceu? Zhang Yi ficou em silêncio por um tempo. Com os olhos vermelhos, olhou para a posição da perna dela. Aquela parte estava coberta por um lençol branco como a neve. Mas ela já tinha visto a cena trágica lá, quando foi resgatada de debaixo da viga. Devido ao peso da viga e à queima das chamas, sua perna já estava em carne e osso, irreconhecível. Após a cirurgia, o médico já havia dito que a perna dela estava ferida gravemente. Também feriu os nervos da perna. Que seria difícil ela se levantar novamente no futuro. Seria tão difícil quanto escalar o céu. Zhang Yi pensou se deveria contar a ela essa verdade agora. Ao acordar de uma coma, saber isso. Que talvez nunca mais pudesse se levantar. Para Liu Huiyuan, que costumava ser tão orgulhosa e excelente. Isso não seria cruel demais? Ela hesitou. Hesitando. De repente, lembrou-se de algumas experiências do passado, que foram usadas como escudos. Ainda assim, escolheu contar a verdade. Afinal, no início, ela também não havia pensado em usar a namorada que amou por tantos anos, para provocar a pessoa por quem ela se apaixonou após mudar de coração. Se esse tipo de comportamento não seria demais para ela. Ela apertou os lábios. E a verdade foi revelada. O médico disse que os nervos da sua perna foram severamente danificados. E que, no futuro, talvez, ela não conseguisse mais se levantar. Liu Huiyuan ficou pasma. Não tinha imaginado esse resultado de forma alguma. Ela não conseguirá mais se levantar. Ela lutou incrédula, suportando a dor intensa para se levantar. Com um movimento, levantou o cobertor que a cobria. E olhou para a perna coberta firmemente por um lençol branco. Com a mão trêmula, tocou a parte inferior que não tinha mais sensibilidade. Mas por mais que ela tocasse, o feedback que seu cérebro conseguia receber era apenas a sensação dos dedos tocando a gases. Ela temia o tamanho da energia que usava. Levantou a mão e se esforçou para ir até seus limites. Um pouco disso, um pouco daquilo. Mas ainda assim não sentiu nada. Zhang Yi se apressou em agir. Huiyuan, não finja, não faça assim. Você precisa se reerguer. Eu acredito em você. Mesmo que não consiga se levantar, você ainda será extraordinária. Liu Huiyuan. Ela a abraçou. Não era enjoativo. Chorava de forma desconsolada. Mas ela não viu a direção. Zhang Yi tinha uma expressão serena. Liu Huiyuan. A partir de agora, sua vida, você terá que enfrentar sozinha. Meu último desejo para você. Apenas ser que você seja forte. E Liu Huiyuan, que foi abraçada por ela. Seu olhar estava perdido. Olhando para a porta, as sombras de 2 pessoas se aconchegando. Seu coração desabou de repente. Do lado de fora do quarto, eram eu e Shen Oushu, voltando ao hospital para um exame. Naquele dia, Shen estava muito pesada. Agradecendo ao céu, Shen estava cheia de peso. Shen Oushu ficou preocupada ao me ver voltar correndo. Inspirei algumas vezes. Inalei a fumaça algumas vezes. E por isso acabei me engasgando. Minha garganta ficou rouca por vários dias. Embora Shen Oushu garantisse repetidamente que estava tudo bem, mas eu ainda fiquei um pouco apreensiva. Atraí ela para uma nova verificação, até ouvir o médico dizendo que estava tudo bem, desde que cuidasse bem por alguns dias. Finalmente pude ficar tranquilo. Veja, eu te disse, não há de fato nada errado. Shen Oushu parecia um pouco confusa.
Estava prestes a explicar-se, mas eu a cobri a boca. Está bem. O médico disse. O médico disse algo importante, mas também recomendou que você falasse pouco por esses dias. Ela sabia que estava sendo um pouco exagerada. Seu rosto ficou levemente avermelhado. Sabia que ela estava um pouco envergonhada. Shen Oushu também não disse nada. Para não falar mais, ela estendeu a mão à frente da boca, imitando o gesto de fechar um zíper. Seu rosto exibia claramente uma mensagem. Certo. Eu vou obedecer. Vou ficar em silêncio. A porta do quarto não estava bem fechada. O som exterior claramente entrou no quarto. Zhang Yida se levantou ao ver a expressão de Liu Huiyuan. Sabia o que ela estava pensando naquele momento. Ela não disse nada. Caminhou diretamente em direção à porta do quarto. Aberta um pouco mais a porta. Um movimento. E se encontrou com meu olhar que se voltou ao ouvir o barulho. Shen Oushu cruzou o olhar. Zhang Yida se virou de lado, revelando Liu Huiyuan dentro do quarto. Fez um movimento. Todos se aproximaram. Deu uma olhada. Um olhar triste passava pelas pernas de Liu Huiyuan. Ela se virou. Seu olhar estava voltado para nós dois. Mas suas palavras eram claramente dirigidas a mim. Ela machucou a perna. O médico disse que ela pode não conseguir ficar em pé no futuro. Ela quer te ver. Vocês, afinal, foram irmãos por tantos anos. Vai e consoleia. Depois de falar, ela passou ao lado dos dois. Deixou o quarto. Deixe o espaço para nós. Eu estava parado na porta do quarto, olhando para Liu Huiyuan, que estava cheia de contusões na cama. Na porta, ficaram em um silêncio tenso por muito tempo, até que finalmente entrou. Shen Oushu a seguiu de perto. O olhar para Liu Huiyuan estava cheio de vigilância. Liu Huiyuan achou isso um pouco ridículo. Agora, ela já se tornou essa aparência. Nós ainda estamos tão vigilantes em relação a nós mesmas. Ela deveria se sentir feliz, ou deveria se sentir mal por si mesma. Porém, ela não se importava com a atitude de Shen Oushu. Seu olhar seguia de perto meus movimentos. Sentou-se na cadeira ao lado da cama. Meu olhar pousou em suas pernas. Não havia o prazer na desgraça que ela imaginava, nem a tristeza que ela queria. Havia apenas tranquilidade. Hipótese. Silêncio. Duas palavras curtas. Tranquilidade como água. Não havia mais nada a ser dito. A tristeza se espalhava em seu coração. Não conseguia dizer se era por causa da minha atitude, ou se era porque suas pernas não tinham mais chances de se levantar, ou talvez porque me deixava ver sua própria aparência desleixada. Ao me ver deixar cair essas duas palavras, você quis ir embora. Mas Liu Huiyuan de repente falou. Parabéns para você. Finalmente pode realizar seu desejo. Olhe para trás. Seu olhar estava cheio de dúvidas. Não sabia de onde ela realmente vinha. Liu Huiyuan deu uma risada autodepreciativa. Não havia vestígios de determinação em seus olhos. Você finalmente pode se livrar de mim. Eu também não posso mais competir com você pelo grupo Liu. Um tiro, duas pessoas. Eu não deveria te parabenizar? Quanto às palavras dela, eu não me atrevo a concordar. Pense como quiser. Explicação. Eu me virei, segurei a mão de Shen Oushu e fui embora. Não olhei mais para trás. Ao ver que já tínhamos partido, Zhang Yida voltou para o quarto, olhando na direção em que os dois foram. Não conseguia recobrar o juízo por muito tempo. Zhang Yida seguiu o olhar de Liu Huiyuan. O lugar estava vazio. Não havia nada. Ela ficou em silêncio, olhando para baixo. Não fez perguntas. E não disse nada para parar. Deixou Liu Huiyuan olhar fixamente naquela direção, até que o médico veio fazer a ronda. Vi Liu Huiyuan. Estendi a mão e a empurrei para a cama do hospital. Então virei a cabeça. Fui detalhadamente aconselhar Zhang Yida sobre como cuidar de Liu Huiyuan. A situação dela não está muito boa agora. Ela pode se sentar de vez em quando, mas não a deixe sentar por muito tempo. Zhang Yida acenou com a cabeça. Anotou as palavras do médico. Depois ajeitou o cobertor de Liu Huiyuan. O médico que veio ver a consulta também não pôde deixar de brincar um pouco com elas. Depois daquele dia, eu e Shen Oushu não fomos mais ao hospital. Liu Huiyuan também não nos viu mais. Liu Huiyuan lentamente aceitou a si mesma o fim em que ela não conseguia mais se levantar. Apenas se tornava cada vez mais silenciosa. Não demonstrava muito interesse por nada. Liu Huiyuan teve alta do hospital já faz um mês. Ao longo desse mês, eu recuperei o controle do grupo sem problemas. No dia em que me tornei a verdadeira autoridade do grupo Liu, eu, após renascer, fui encontrar Liu Huiyuan pela primeira vez de forma proativa. Irmã, agora posso me apoiar em mim mesma. Eu não deixarei o grupo Yashi cair em minhas mãos. Eu olhei para Liu Huiyuan, que estava sentada em uma cadeira de rodas, sombria e desanimada. E então sorri novamente. Mesmo que você tenha deixado o grupo Yashu, a família ainda cuidará de você por toda a vida. Neste momento, Liu Huiyuan era como eu no início, quando estava presa. A única coisa que eu podia fazer agora era sentar-me à beira da janela e olhar para fora.
em silêncio, ouvindo minhas divagações. Mas não fiquei muito tempo. Quando Zanida veio, eu estava prestes a partir, observando minha figura alegre correndo em direção a Shen Youxu. Zanida não mostrava nem uma pitada de inveja em seus olhos. Eu realmente sou muito sortuda. Na infância, tive uma família feliz e completa, e o carinho de Liu Huiyuan. Embora depois não soubesse por que de repente rompessem o noivado em público. Mas depois, Shen Youxu assumiu essa posição. Zanida conseguiu notar. Shen Youxu me ama muito. A Liu Huiyuan de hoje também me ama. Zanida se virou. Não olhou mais para nós. Apertou a mão em torno do green card que havia acabado de conseguir. Caminhou em direção ao quarto de Liu Huiyuan. Assim que entrou no quarto, Liu Huiyuan já tinha mudado de direção. A aparição da concorrente Zanida não ficou nem um pouco surpresa. Você também vai me deixar, não é? Certo? Zanida levantou uma sobrancelha. Não escondeu mais nada. Eu vou me mudar para o exterior. Ao ver Liu Huiyuan com uma expressão de eu sabia, ela sorriu levemente. E então disse: Mas, Huiyuan, você está errada. Não sou eu quem quero te deixar. É você que já me deixou faz tempo. Você se lembra? Nós três quase fomos atingidos por um outdoor. A pessoa que você instintivamente protegeu fui eu. Depois, eu casei com Shen Youxu. Você, com seu jeito do continente, realmente não parece alguém que teme que o irmão se case com uma não-humana, incluindo você me mantendo prisioneiro em segredo. E também, na verdade, sou eu quem está mais perto de você no incêndio. E também sou eu quem provavelmente poderá se machucar. Mas você, desde o início, nunca perguntou se eu estava machucado. Se eu me machuquei. Huiyuan, você já não me ama mais. Você se declarou e me pediu em casamento. Mas foi apenas para testar minha reação. Eu não te dei a resposta que você queria. Você foi empurrada a seguir um caminho que não quer. Sua atuação é realmente confusa. Eu consigo perceber isso de imediato. No passado, não estava preocupada. Não estava disposta. Você, que não se contentou em me amar por tanto tempo, de repente se apaixonou por outra pessoa. Mas agora eu realmente não quero mais atuar para você. Huiyuan, a partir de agora, estaremos bem cada um por si. Depois de dizer tudo isso, Zanida não olhou mais para a reação de Huiyuan. Ele simplesmente se afastou, deixando Huiyuan paralisada no lugar, com um olhar confuso. Huiyuan percebeu que Zanida iria embora, mas ela não pensou que. Ela só pensou que era porque agora ela se tornará uma pessoa com deficiência. Zanida não via esperança nela. Então decidiu deixá-la. Mas até ouvir as acusações de Zanida, foi quando ela percebeu que na verdade Zanida soube de seus pensamentos desde o começo, que Zanida já sabia da sua mudança de coração. Ela olhou para trás e viu o quarto vazio. Seu coração estava vazio. Ela agora parece que não tem mais nada. Aquele que outrora era visto como o orgulho do mundo, agora se tornou uma prisioneira aprisionada em um quarto escuro, sem nada, totalmente arruinada. Deixou-a. Hoje, eu me enfrento. Com calma. Ser calma e ainda entender o que se passa em seu coração é um bom feito. Falar uma única palavra já seria um bom feito. Desde aquele incidente de cativeiro, a mãe de Liu também não voltou a procurar por ela. Hoje, Zanida também se foi. Liu Huiyuan se tornou uma completa solitária. Ela comprou às escondidas a antiga mansão que me aprisionou. No final, tornou-se a sepultura que a prendeu. Após o sucesso total na tomada de poder, a primeira coisa que fiz foi acabar com a opressão sobre a família Shen. A família Shen começou a sair da crise. Tudo estava lentamente se desenvolvendo para um bom caminho. Eu me tornei ainda mais ocupada. Todos os dias, tinha que ficar até tarde da noite para voltar para casa. Terminei um turno matutino. Quando cheguei em casa, estava completamente exausta. Olhando para meus olhos cheios de vasos sanguíneos, Shen Youxu ficou profundamente tocada. Shen Shi não era arrogante. Depois de me lavar, ela me empurrou para ir descansar rapidamente. Mas eu me apoiava nela. Murmurei por um tempo. O trabalho que precisava ser feito primeiro estava concluído. Estou quase morrendo de cansaço. Não se mova, por favor. Deixe-me me apoiar por um momento. Meu raro jeito de ser dengosa a fez ficar com o coração mais suave. Ela acariciou meu cabelo macio. Fale suavemente para eu dormir. Eu te abraço para dormirmos. Durma bem esta noite. Amanhã é fim de semana. Vamos descansar. Vamos juntos sair para nos divertir. Que tal? Ouvi isso e fiquei animado. Meus olhos brilharam. Perguntei apressadamente. Tudo bem, tudo certo. Para onde vamos nos divertir? Renascendo assim é tão difícil. Já quase esqueci a última vez que não tinha preocupações. Quando foi que brincar se tornou um fardo? Os dias sem parar são realmente difíceis. Pelo menos estou começando a relaxar. Depois disso será muito mais fácil. Eu vi o clima recente. É perfeito para observar estrelas. Vamos para a Montanha do Sul. Que tal? Podemos cuidar disso juntos.
A alegria e a expectativa nos meus olhos foram completamente despertadas. Estendi as mãos para ela. Boa ideia. Preciso ir descansar rapidamente hoje. Seu quarto. Não quero mais. Shen Youshu adora quando eu faço carinho nela. Eu a abracei pela cintura. Caminhei em direção ao quarto. Estou indo para o quarto. Talvez seja porque estou realmente cansado ultimamente. Na verdade, só havia alguns passos até o quarto. Mas, quando Youshu saiu de meu abraço, percebi que eu já tinha ido embora. Seus olhos estavam suaves. Ela afastou meus cabelos da testa e deu um leve selinho em minha testa. Durma bem. Estarei sempre com você. Eu dormi muito bem. No dia seguinte, acordei direto às 2 da tarde. Levantei e toquei minha barriga vazia. Saí descalça. Quando fui até a cozinha esfregando os olhos, Shen Youshu estava saindo com a comida recém-aquecida. Com meu nariz, senti o cheiro da comida. Fiquei um pouco surpresa. Que barulho! Como assim você está cozinhando hoje? Cadê a mãe? Hoje a mãe não está aqui. Eu vou cuidar do nosso avô. Ela colocou a comida na mesa. Vendo que eu estava descalça, ela trouxe um par de chinelos para eu calçar. Por que você não está usando sapatos? O que aconteceu? O acampamento que você tanto esperava ontem não vai mais acontecer. Eu balanço desinteressadamente as chinelas nos pés. Olho para a silhueta de Shen Youshu que entra novamente na cozinha. Sorri de forma despreocupada. Afinal, você certamente não vai me decepcionar. Shen Youshu acaba de lavar as mãos. Ao voltar, ela ouve meu murmúrio. Ela ri levemente. Você realmente decidiu que eu vou seguir o que você quer. Vamos comer primeiro. Já faz tempo. Vamos beber um pouco de leite para aquecer o estômago. Leite. Cantando suavemente. Bebendo devagar. Observando Shen Youshu servindo comida para ela. Sinto que a felicidade está prestes a transbordar do meu coração. Antes, eu achava que não conseguiria me apaixonar pela pessoa errada. Levou minha mãe a ser forçada à morte. Ter um fim tranquilo. Ser humilhada até a morte. Mais tarde, eu consegui renascer. Mas então encontrei Liu Huiyuan, que também voltou à vida. Eu vou passo a passo. Ela me pressionava a cada passo. Quando fui aprisionado, quase pensei que estava repetindo os erros de outra vida. Mas, felizmente, Shen não me abandonou. Eu nunca desisti de me salvar. Por que você está me olhando assim? Tem algo no seu rosto. Ao me ver a encarando, Shen Youshu ficou um pouco confusa. Ela esfregou a mão no próprio rosto. Não viu nada. Eu a vi com uma expressão boba. Fiquei irritado. Soltei uma risada. Ao vê-la começar a ficar melancólica, eu fiz um sinal para ela se aproximar. Venha aqui. Eu vou te contar o que há. Então, no momento em que ela se aproximou, encostei meu rosto no dela. Um toque. Há um relógio. Depois de comer, comecei a arrumar com Shen Youshu as coisas que precisamos levar para o acampamento hoje. A maioria dos itens já estava pronta quando eu estava dormindo. Apenas algumas coisas que eu precisava verificar. Esta parte não precisa de muito tempo. Assim sendo, após ter evitado o período mais quente, as duas partiram em direção à Montanha do Sul no subúrbio, porque dormi bem ontem. Durante a viagem, eu estava especialmente enérgico. A montanha. Chegamos à Montanha do Sul. Sem me sentir culpado, eu deixei a responsabilidade de montar a barraca com Shen Youshu. Começou a procurar ao redor. Depois de dar uma volta ao redor, só então percebeu pela metade. Ao ver Shen Youshu, que estava sozinha montando a barraca, e suando muito, eu me senti raramente um pouco culpado. Aproximando-me, cutuquei suas costas. O susto fez com que ela tremesse a mão. A barraca inflável. A barraca que estava sendo inflada esvaziou imediatamente e desabou suavemente. Eu sorri com um pouco de culpa. E ela, resignada, começou a montar a barraca novamente com a minha ajuda. A barraca acabou de ser montada. O céu já estava completamente escuro. Hoje é um ótimo dia para observação das estrelas. Há muitos visitantes na Montanha do Sul. Neste momento, luzes amarelas quentes começaram a brilhar ao redor. No céu da noite escura, as luzes dos visitantes brilhavam em harmonia com as estrelas no céu. Juntas, formaram uma bela paisagem. Sob a luz, nós, em um canto sem ser notados, estávamos completamente absortos. Quando o grupo Liu estava indo cada vez melhor sob minha liderança, eu misteriosamente me aproximei de você. Misticamente, eu encontrei Ouci. Eu tenho uma boa notícia e uma má notícia. Qual você quer ouvir primeiro? Qual você quer ouvir primeiro? Na verdade, quando eu a vi aparecer no grupo Shen Youshu, que estava extremamente alegre no grupo. No momento em que ouviu essa frase, um alerta soou. Na última vez que eu fui ao grupo Shen, eu a procurei e disse um monte de coisas sem sentido. No final, eu nem sabia como isso aconteceu. E o assunto acabou virando sobre divórcio. Desta vez, ela me olhou com cautela. E decidiu secretamente em seu coração. Se eu tiver que dizer aquelas coisas de novo, então ela com certeza vai me calar imediatamente.
Você tem notícias? Fiquei muito satisfeito com a resposta dela. Um gesto de falsa tristeza. Um olhar apareceu. O coração de Shen Youshu estava em alarde. No próximo caminho, eu ouvi minha voz ecoar. A má notícia é que o nosso mundo a dois. É difícil continuar assim. Eu arregalei os olhos. Não esperava de forma alguma que ela aparecesse de repente. E ainda mais inesperado. No instante em que ela veio me beijar, a porta do escritório foi aberta de repente. Eu recuei apressadamente. Acabei com esse beijo. Olhei para trás. E fiz contato visual com as secretárias que estavam na porta. Elas nos mostraram um sorriso tímido, enquanto fechavam a porta novamente. Desculpe pela interrupção. Continuem. A porta foi fechada novamente e meu rosto ficou vermelho. Olhei para ela com uma expressão de reprovação. Ao ver que ela estava pronta para outro beijo, apressei-me a falar. A boa notícia é que você vai ser mãe. Shen Youshu arregalou os olhos. O olhar se voltou para minha barriga. A voz estava cheia de alegria. Eu vou ser mãe. Ela me puxou e caminhou alegremente até a porta do escritório. Abriu a porta. As secretárias realmente ainda estavam esperando na porta. Shen não a recriminou, ainda com o rosto radiante de alegria, e decidiu compartilhar essa notícia. Para comemorar que vou ser mãe. Este mês, o salário dobrou. As secretárias do escritório estavam realmente felizes. Naquela noite, Shen Youshu examinou seu teste de gravidez. Tirou várias fotos do teste da ultrassonografia. E ainda postou inúmeras vezes nas redes sociais. Tudo com a intenção de contar a todos que ela vai ser mãe. Ela ainda aproveitou um momento em que eu não estava prestando atenção e enviou a foto para alguém que já não aparecia há muito tempo. Veja, nós, no final, caminharemos juntos em direção à felicidade. Shen Youshu também não se importou, porque ela sabia. Liu Huiyuan com certeza viu a mensagem dela. Neste momento, provavelmente está escondida em um canto, chorando em silêncio. Mas ela está enganada. Na escuridão da mansão, apenas o celular emitiu uma fraca luz. Liu Huiyuan realmente viu aquela mensagem, mas ela não se escondeu para chorar. Ela empurrou a cadeira de rodas até o banheiro, encheu a banheira com água, então mudou para outro contato, enviou uma mensagem para, envolvendo-se animadamente na banheira. Ela ergueu a mão, pegou a faca de frutas que estava de lado há muito tempo, cortou o pulso, fechou os olhos, afundou na banheira. Meu celular já havia acendido. Era uma mensagem enviada por Liu Huiyuan. Apenas 2 e pouco.